Anven, meu querido genro. Eu lhe imploro, dê-nos um pouco de comida. Um dia como marido e mulher vale por 100 de gratidão. Anven, salve-nos, mãe e filha. Anven, seu desgraçado maldito. Como ousa dar comida para os cães? E não dar nada para nós? Quem conseguir expulsar esses dois daqui, eu vou recompensar com um pote de macarrão instantâneo. Diante de uma chance desesperada de sobrevivência, este pote de macarrão torna-se a única lei acima da própria humanidade. Anven, eu errei. Por favor, me salve. Naquela época, para subir na vida e se casar com um ricaço, quando você planejava me enforcar junto com as crianças, você já imaginou que esse dia chegaria? Parece que eu realmente reencarnei. Ei, não chore. Se você chorar e acabar atraindo alguém, estaremos todos perdidos. O Anguieni é realmente cruel. Abandonou o próprio filho de apenas meio mês sem olhar para trás. Deve estar com muita fome para não parar de chorar assim. Somando minhas duas vidas, eu nunca cuidei de um bebê antes. Neste momento, além de cobrir a boca da criança, eu não faço a menor ideia de como fazê-la parar de chorar. E tenho medo de pesar a mão e acabar machucando sem querer esse bebê que já está tão fraco. Com certeza a criança está faminta. Essa maldita Vila Wang não tem nenhum farelo de comida. Se ao menos o meu supermercado ainda estivesse aqui. Lá tem de tudo que se possa imaginar. É o meu supermercado. Saindo do supermercado agora, coloquei na boca do bebê que ainda chorava sem parar. A criança finalmente se acalmou. Meus pensamentos começaram a se organizar novamente. Lembrei-me daquela tentativa de assassinato aterrorizante de agora há pouco. Li Anven, eu já tinha lhe pedido divórcio. Você não ouviu e insistiu em brigar comigo. Eu vou me casar com a família ali na capital e ser uma grande dama. Você só serve para ser um obstáculo no meu caminho. Quanto a esses pirralhos, eu falarei com o traficante de pessoas, para que os entregue a uma boa família. O Anguieni, sustentando meu corpo fraco, carregando o terceiro filho nos braços, caminhei no escuro até a cozinha. Meus dois filhos mais velhos foram mandados por aquela mãe cruel para dormir no depósito de lenha esta noite. Tudo para não atrapalhar o plano dela. Acordei as duas crianças suavemente. Dalan tem 5 anos. Erlan tem 3 anos. Sanlan tem apenas alguns meses. Papai. Psiu. Não façam nenhum barulho. Venham comigo. Vocês dois, daqui a pouco. Não importa o que aconteça, ou o que virem, não deem um pio. E não saiam correndo por aí. Segurem seu irmão e esperem por mim aqui, entenderam? Queriam que eu morresse. Dizem que em tempos de fome, algumas mortes são normais. Então vamos ver quem morre no final. Corri até a carroça. Coloquei as crianças uma a uma na carroça. Não hesitei nem por um segundo. Subi na posição do condutor e bati o chicote com toda a força. Fogo! A casa da família Wang está pegando fogo. Rápido! Venham ajudar a apagar o fogo. Ai de mim! O cavalo da família Wang se assustou e fugiu. Com essa seca na vila, mal temos água para beber. Será que conseguirão apagar esse incêndio? Se o pessoal da Vila Wang vai viver ou morrer, depende agora apenas do destino deles. Papai está realmente muito diferente esta noite. Reuni as minhas últimas forças. E conduzindo a carroça, finalmente retornei à Vila Li. A Vila Li, o lugar onde nasci e cresci. A vila estava em um silêncio absoluto. Nestes tempos de miséria, as pessoas enlouquecidas pela fome, há muito tempo já tinham caçado e devorado até os cães da vila. Xiaoya é a filha mais velha da família de caçadores local. Xiaoya. Tentei abrir a boca para implorar por ajuda. Mas de repente tudo escureceu diante dos meus olhos.
Caí direto da carroça. Usando as últimas forças que me restavam, consegui balbuciar um pedido de socorro para ela. Senhorita Xiao, por favor, encontre meu pai e minha mãe. A família Wang quer me matar. Após dizer essas palavras, minha visão se apagou, e eu desmaiei completamente. Li Anven, aquele jovem mestre mimado da família Li. Como ele pôde acabar nesse estado tão deplorável? Ao ver o bebê que eu segurava nos braços, as pupilas dele se contraíram levemente. Ele me carregou para dentro da carroça e jogou todas as suas caças lá dentro também. Depois, com um rosto inexpressivo, conduziu a carroça até o portão da residência da família Li. Quem é? O que faz aqui? As famílias Xiao e Li tiveram um desentendimento sério no passado. Nos últimos anos, eles não trocaram uma única palavra. Xiaoya não disse nada. Apenas apontou para a carroça logo atrás. Em seguida, pegou suas caças da carroça, colocou-as no ombro, virou as costas e partiu sem olhar para trás. Essa garota ainda guarda rancor, pelo visto. O que tem nessa carroça? Vovó. Filho. Quando ela afastou o cabelo bagunçado do meu rosto e viu quem era, entrou em pânico instantaneamente. Velho, aconteceu uma coisa, saia logo aqui. Quando eu recuperei a consciência, a casa estava uma bagunça total. Uma barulheira insuportável de discussão. Meu pai e minha mãe estavam sentados à beira da cama me observando. O olhar deles era um misto de angústia e ressentimento. Seu moleque insolente. Como você se deixou ficar nesse estado lamentável? Diga-me agora mesmo, o que diabos aconteceu? O dono original deste corpo era realmente um canalha. Abandonar uma família tão boa assim, só para ser enfeitiçado por aquela Wang Yanyi. Ele jogou toda a honra da família ali na lama. Que vergonha alheia a esse sujeito. Escute bem o que vou te dizer. De agora em diante, não ouse dizer por aí que é filho de Li Tian. De que adianta falar essas coisas agora? Veja só como nosso filho está magro. Meu pobre filhinho. Tesouro da mamãe. Já pedi para sua cunhada matar um frango. Para você recuperar as energias adequadamente. Só sabe chorar, chorar e chorar. Você que o mimou desse jeito. Você não queria se casar e morar com a família dela. Não dizia que tinha que ser a Wang Yanyi de qualquer jeito. Pois então, volte para sua preciosa família Wang. Com o temperamento do antigo dono deste corpo, é bem capaz que ele voltasse para os Wang num ataque de raiva. Que gracinha de pessoa ele era. Mas eu sou diferente. Perdoe-me, papai e mamãe. Eu errei. Li Tian olhou para o meu estado de arrependimento. E as ofensas que estavam na ponta da língua ele acabou engolindo. Ele se afastou para um canto e começou a fumar seu fumo de corda em silêncio. Eu dei 2 tosses secas. Ele apressadamente, todo atrapalhado, apagou o cachimbo, com medo de que a fumaça me fizesse mal. Mas, de repente, me ocorreu algo. Meus pais acabaram de discutir dizendo que minha terceira irmã foi até a casa dos Wang. Se eu fugir de lá, aquele incêndio que eu provoquei não terá sido em vão. Faz quanto tempo que a terceira irmã saiu? Para fazer o quê? Por que não deixei sua terceira irmã te levar de volta para a Vila Wang? Esse velhote. Por que as palavras dele são tão amargas? Não é de admirar que o antigo dono deste corpo vivia brigando com o pai. Wang Yanyi e o filho do diretor da academia, Qin Yun, se envolveram. Já estão até noivos. Ela tentou me sufocar até a morte, para parecer que eu tinha me enforcado por puro despeito. Consegui escapar por um triz. Seu moleque petulante. Você cresceu à toa. Mas ao olhar para o próprio filho, agora reduzido a apenas pele e osso, os insultos que estavam na ponta da língua ficaram presos no peito. Ele só pôde me lançar um olhar severo. Ah, é verdade. Eu ouvi dizer que os bárbaros estão prestes a atacar por aqui. Ele quer fugir junto com a família dos sogros. Nesse momento, ouve-se alguém batendo a porta lá fora. A família Li achou que era a terceira filha, Li Xing, voltando. Ao abrir a porta, viram que era Xiaoya quem estava lá. Li Tian, que estava de cara fechada, ao ver Xiaoya, abriu logo um sorriso de orelha a orelha. Xiaoya,
Você veio. Meu moleque lhe deve muito. O que atrás aqui para falar com este tio? Antes que ele terminasse as formalidades, Xiao o calou com um olhar frio e penetrante. Li Tian sentiu um frio na espinha imediatamente. Há notícias da cidade. Os bárbaros estão prestes a invadir. Vim perguntar quais são os seus planos. O que? É sério? Li Tian olhou para mim com incredulidade, claramente confiando muito mais nas palavras de Xiaoya. Não pude evitar e revirei os olhos. Quando o próprio filho fala, os pais não acreditam. Mas quando um estranho diz, levam a sério na hora. Eu ia dizer algo, mas senti uma cólica súbita no abdômen. A ferida antiga de quando fui expulso da Vila Wang começou a sangrar levemente. Leve as pessoas para fora primeiro. Filho, sua ferida abriu de novo. Mamãe vai buscar remédio e bandagens para você. Daqui a pouco te trago uma canja de galinha para recuperar as forças. Seu pai é assim, tem a língua afiada mas o coração mole. Mãe, eu preciso preparar o leite para o Sanlang. Saiam todos, por favor. Eu, um homem feito, fazendo essas coisas. É meio constrangedor com gente olhando. Ora, menino, eu sou sua própria mãe. Acha que eu sairia por aí espalhando fofoca? Toquei a região do abdômen. Realmente, estava sangrando. Num piscar de olhos, entrei no meu supermercado espacial. Coloquei roupas limpas e secas. Troquei para vestes limpas. Peguei iodo e gaze para fazer um curativo rápido na ferida. No supermercado tem de tudo. Até suprimentos médicos estão em estoque total. Sanlang ainda dormia no cueiro. Sem me importar se ele ia acordar ou não. Peguei-o no colo e coloquei a mamadeira na boca dele. O pequeno sentiu o cheiro do leite. E instintivamente começou a sugar com força. Assim que o pequeno terminou de mamar, e eu o coloquei de volta na cama, minha mãe entrou cautelosamente trazendo a canja. Meu tesouro, rápido, tome esta canja de galinha. Aquela velha pão dura da Vila Wang com certeza não te alimentava bem. Não fiz cerimônia. Peguei a canja e tomei um gole. O aroma rico da galinha se espalhou pela minha boca. Estava deliciosa de verdade. Sem querer, levantei o olhar. Vi minha mãe me olhando com um sorriso, enquanto discretamente engolia seco. Meu coração deu um aperto. Tomei apenas um pequeno gole e pousei a tigela. Mãe, a senhora deve beber. Eu estou sem apetite. Seu corpo está muito debilitado. Você precisa beber. Se não se recuperar, como vai cuidar da criança? Então a mamãe toma só um pouquinho. Eu bebo o resto. Zhang Kuiping tentou recusar, mas acabou tomando apenas um pequeno gole. Ela insistiu para que eu bebesse logo. Eu não perdi tempo com conversa fiada. Peguei a tigela e virei tudo de uma vez. Já que agora habito este corpo, vou viver plenamente por você. Cuidarei bem do seu pai e da sua mãe. Criarei essas crianças. E farei o Anguemi pagar pelo que fez. Enquanto eu ainda sentia o calor desse momento entre mãe e filho, minha mãe de repente me deu um empurrão. Se for verdade que os bárbaros estão atacando, preciso apressar você. Cunhado, arrume logo as coisas. Dalan, venha cuidar do seu pai. Mãe, temos que fugir. Cunhadinho, não seria melhor mandá-lo de volta para a Vila Wang? Brigas entre marido e mulher são normais, acontecem. Só de ouvir aquilo, percebi que era meu terceiro cunhado, que eu ainda não conhecia. Qian Yan. O dono original deste corpo insistiu em ser genro na Vila Wang, o que arruinou o noivado original da terceira irmã. Ela só conseguiu se casar de novo no ano passado. O antigo Li Yanwen nunca mais voltou para casa. Então eu nunca tinha visto esse sujeito. O que você pensa que está fazendo? Ele é meu filho, é claro que vou levá-lo. Você quer causar uma rebelião, é? Pai, mãe, aconteceu algo na Vila Wang. A Vila Wang está pegando fogo. Que gritaria é essa? Tenha modos. Quem foi que morreu na Vila Wang? Pai, como o senhor sabe que alguém morreu lá? Li Tian não lhe deu atenção. Apenas apressou a todos para arrumarem os pertences. Pai, mãe, uma criança morreu queimada na Vila Wang. Dizem que era um menino pequeno. Morreu tentando apagar o fogo para salvar a avó. Ao ouvir isso, Dalan tremeu violentamente. Instintivamente, ele olhou para mim.
Ele apertou com força em seus braços o pequeno Erlan, que dormia profundamente. Meu rosto não demonstrava nenhuma reação. Vaso ruim não quebra fácil. Aquela criança provavelmente não se jogou no fogo por vontade própria, mas sim porque o pessoal da Vila Wang a usou. A usou como escudo humano. Com os bárbaros vindo aí, fugir é a única opção. A questão é, para onde? A vila ainda está discutindo isso. Eu não tenho cabeça para me meter nessas confusões. Para onde meus pais forem, eu irei também. Assim que meu corpo se recuperar, com certeza poderei proteger meus pais e meus filhos. Qianyan abriu a boca novamente, com um tom de voz muito agressivo. De jeito nenhum. Se vamos partir, esse cunhadinho não pode vir conosco. E meus pais também têm que vir junto. Li Xing estava com uma expressão de choque, olhando para o próprio marido sem acreditar no que ouvia. A atenção de todos da família Li se voltou instantaneamente para Qianyan. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Mesmo que os maridos da primeira e segunda irmã estivessem descontentes comigo, eles não ousariam, num momento como este, sugerir nos abandonar, eu e meus filhos. Os olhares de toda a família estavam agora voltados para mim. Mãe, pai, eu não quis dizer isso no sentido ruim. É que a estrada vai estar cheia de gente e confusão. Não vamos dar conta de todo mundo. Nossa comida já é pouca. Levar o cunhadinho não vai dar certo. Quem sabe ele só teve uma briguinha boba com a esposa. Ele já deve ter ouvido falar da minha fama. Ele sabe que, por causa da Wang Yanyi, eu quase morri para conseguir entrar na Vila Wang como genro. Ele simplesmente não acredita que eu teria coragem de deixá-la. Qianyan, não pense que só porque minha filha está grávida de você, você pode fazer o que quiser. Atreva-se a proibir meu filho de seguir viagem conosco. Vou separar vocês da família agora mesmo. Essa família é do seu pai e da sua mãe. Esses estorvos comem mais do que os meus próprios filhos. Não quero ser um peso para a família. Chamei minha mãe depressa de dentro do quarto. Zhang Kuiping soltou um gemido e entrou correndo, sem esquecer de apressar os genros lá fora para arrumarem as malas. Mãe, eu entendo as preocupações do meu terceiro cunhado. Eu vou com eles. Prometo que não comerei nem um grão da comida da família. Foi a primeira vez que falei algo tão sensato. As lágrimas de Zhang Kuiping brotaram instantaneamente. Lá fora, Li Tian fumava seu cachimbo de tabaco seco. Seu olhar estava fixo e mortal em Qianyan, com uma amargura terrível no coração. Eu vou indo na frente, senhor chefe da vila. Li Tian olhou para Xiaoya. De repente, ele se lembrou de algo e a levou para dentro do quarto. Ficaram cochichando por um bom tempo. Minhas irmãs estavam curiosas com o barulho no quarto. Queriam entrar para ver o que estava acontecendo, mas foram repreendidas pelo velho através da porta. Elas se entreolharam confusas. Só restou pegar as enxadas e foices para ir ao campo. Mas a terra estava tão seca que tinha rachaduras. Não havia absolutamente nada para colher. Eles sabiam muito bem que aquilo era só uma desculpa do velho. Eu estava no quarto consolando minha mãe, enquanto pensava nos mantimentos do meu supermercado. Preciso achar uma chance de tirar comida daquele espaço, pelo menos para deixar minha mãe tranquila. Ha ha ha, meu filho. Seu pai teve uma ideia brilhante. Eu arranjei um casamento para você. Assim você pode seguir com a vila de cabeça erguida. Acabei de romper com a família Wang. E ainda tenho 3 filhos para criar. Que moça ia querer se casar comigo? Eu estava pensando em nem casar mais. E apenas viver a vida com meus filhos. Filho, o plano do seu pai é ótimo. Vocês dois já tinham um compromisso antigo. É um par perfeito feito pelo destino. Daqui a pouco seu pai vai anunciar isso na reunião, junto com os planos da fuga da fome. Se estiver sendo forçado, dê uma piscadinha. Você consegue andar, hein? Esquece. Mal terminei de falar. Xiaoya, sem dizer uma palavra, me colocou no ombro junto com o cobertor e saiu andando. Com a outra mão, ela segurava firmemente o pequeno Saman que dormia. Zhang Kuiping, que antes estava aos prantos, abriu um sorriso de orelha a orelha num instante. Levando Dalan e Erlan pelas mãos, ela vinha logo atrás. O quarto filho vinha em seguida carregando nosso saco de mantimentos. Me coloca no chão.
Que coisa é essa de um homem feito ser carregado por uma mulher? Pelo visto, fui entregue de bandeja para a família Xiao. Virei genro agregado de novo. A casa do Xiao, comparada à dos Li, era uma ruína total. Dava para sentir o vento passando pelo telhado. No quintal, um menino de cabeça grande e corpo mirrado, todo sujo, piscava os olhos olhando para mim. Nessa seca terrível, falta água para tudo. Ninguém sabe há quanto tempo não toma um banho. Não é de se estranhar. Xiaoya me carregou para dentro do quarto. O quarto estava na penumbra. Uma senhora que não parava de tossir era a mãe de Xiaoya. Ao ver que alguém chegava, a mãe de Xiaoya levantou-se apressada para ser educada. O chefe da vila chegou. Não precisa de cerimônia, comadre. De agora em diante, somos todos uma família só. Não era só eu que estava com cara de tacho. Até a mãe de Xiaoya estava completamente atonita. Claramente ela não sabia nada sobre a retomada do compromisso. Xiaoya, diante de sua mãe, suavizou um pouco o tom de voz. Mãe, de agora em diante o Anvin vai morar aqui com a gente. E estes aqui são os filhos dele. Ele, que já era um homem de poucas palavras, terminou de falar. Deixou todos para trás dentro da casa. E foi para o quintal recolher suas coisas. Zhang Kuiping apressou-se em levar a mãe de Xiaoya para fora. E ficaram de segredinhos por um bom tempo. No quarto, restamos apenas eu, com cara de tacho, e o Sanlan, que ainda dormia profundamente. Filho, não culpe seu pai e sua mãe. É tudo culpa do traste do seu terceiro cunhado. Xiaoya é de confiança, seus pais jamais fariam algo para te prejudicar. Eu soltei um longo suspiro. O que mais eu poderia fazer? Até que meu corpo se recupere. Se tiver que ser genro de fachada, que seja. Neste tempo de guerra e fome, sobreviver é a única regra que importa. Não sei quanto tempo se passou. O lado de fora foi ficando silencioso, restando apenas o barulho de coisas sendo arrumadas. E a tosse intermitente da mãe de Xiaoya. O som do gongo da vila ecoou de repente pelo vilarejo pacato. Acordei meio tonto com aquele barulho metálico. Ao meu lado, o bebê começou a berrar. O choro era tanto que minha cabeça começou a zumbir. Fiquei todo atrapalhado tentando acessar o espaço para buscar leite em pó. Mas alguém bateu na porta antes que eu fizesse algo. Acordou. Querido, o pequeno está com fome. Preparei um mingau de arroz para a criança. E tem também a canja de galinha que sua mãe deixou. Beba enquanto está quente. Nesta época de escassez, poder tomar mingau e canja de galinha já é um luxo que me deixa satisfeito. Pelas memórias do dono anterior deste corpo, a mãe de Xiaoya era diferente das outras mulheres da vila. Ela falava de um jeito suave e delicado. Tinha um sorriso gentil. E nunca perdia a paciência com ninguém. Comparada ao temperamento frio e duro de Xiaoya, era realmente a diferença entre o céu e a terra. Haverá uma reunião na vila. Xiaoya já saiu. Ai, meu filho, como você ficou tão magro assim? Antigamente era um rapaz tão forte e cheio de vida. A família Wang acabou com você até te deixar nesse estado. Sua expressão era terna, sem nenhum sinal de impaciência. Mas ele estava muito magro, com as bochechas fundas e os lábios tão secos que estavam descascando. Observando o pequeno em seus braços tomar um mingau, ele mesmo engoliu seco discretamente, mas não disse uma palavra. Senti um aperto no peito. Dei um tapa na própria testa. De tanto tempo solteiro, eu quase esqueci que ainda tinha 2 filhos lá fora, o Dalan e o Erlan. O que aconteceu com as pernas de vocês? Essas 2 crianças são muito comportadas. Ficaram agachadas no canto da parede o tempo todo, com medo de que você acordasse e as procurasse. Eu disse para irem brincar, mas eles não arredaram o pé. Foi a vovó que deu. Senti um nó na garganta. Crianças tão ajuizadas. O bebê se mijou. Daqui a pouco vou buscar um pano limpo para trocá-lo. A vovó disse que o papai vai se casar de novo. Irmão, será que o papai não vai mais querer a gente? Não diga bobagens. Vamos dar nossa comida para o papai. Quando o papai estiver de bucho cheio, ele não vai nos abandonar. Um pãozinho de milho seco e duro. Minha garganta está tão seca que parece pegar fogo.
Não tenham a menor fome. Vocês dois, bebam essa canja de galinha. Isso foi a vovó que guardou para o senhor. O senhor está doente. O papai mandou beber, então bebam. Vocês são meus filhos. De agora em diante, cuidarei bem de vocês. Ou será que ainda pensam em voltar para a Vila Wang? Eu fugi de lá trazendo vocês dois comigo. Nunca perguntei a opinião deles. E se no fundo as crianças ainda quiserem ficar com a mãe biológica? Eu não estaria separando a família deles. Ao ouvir isso, o primogênito rapidamente pegou a tigela. Bebeu quase metade da tigela num gole só. Depois, passou a tigela para o segundo irmão. Com medo de que, se demorassem, eu os mandaria de volta para a Vila Wang. Papai, não mande a mim e ao meu irmão de volta. Nós prometemos ser bem obedientes. Vamos trabalhar duro. Comeremos menos para sobrar para o senhor e para o nosso irmãozinho. Filho de pobre assume a casa cedo. Com apenas 5 anos, o primogênito já entendia a dureza da vida. De agora em diante, esqueçam que um dia foram da família Wang. Vocês terão o meu sobrenome, Li. Vou dar nomes a vocês. Nada de primeiro filho ou segundo filho. O mais velho se chamará Li. O segundo será Liao. Eu me chamo Li Anven. E o caçula será Li Yuan. Nós 4 formamos o grupo Ye, Ao, An e Yuan. Isso significa que nossa família estará sempre unida. E em total segurança. Oba, agora eu tenho um nome de verdade. Meu nome é Liao, que som bonito. Passei 2 vidas sem nunca cuidar de uma criança. Minha cabeça até dói de preocupação. Papai, deixe comigo. Será que o maninho fez sujeira? Mal as palavras saíram da boca. E um cheiro azedo e fedorento se espalhou pelo ar. Pois não é que ele fez mesmo. Li pegou o irmãozinho no colo. Com habilidade, preparou o bebê para a limpeza. E saiu correndo em seguida. A mãe de Xiaoya percebeu que o bebê se sujou. E prontamente entregou um punhado de palha seca e macia. Li agradeceu em voz baixa. Ele entrou pronto para limpar o irmãozinho. Meu olho até tremeu. Limpar com palha. Eu realmente não aguento isso. Uma criança tão pequena. Usar palha nessa pele tão delicada vai acabar machucando. Vocês dois, fechem os olhos agora. Só abram quando o papai mandar. Entrei rapidamente no meu espaço de armazenamento. Corri para a área das prateleiras. Peguei um pacote de lenços umedecidos. Um pacote de lenços de papel. Peguei também uma fralda descartável. E algumas garrafas de leite e água mineral. Escondi tudo de uma vez dentro das vestes. Abri a água mineral. E virei a garrafa inteira de uma vez. Nossa, eu estava morrendo de sede. Saí do espaço. Os 2 pequenos continuavam lá, comportados e de olhos fechados. Bebi água rápido demais. Fiquei ofegante, tentando recuperar o fôlego. Os 2 meninos aguçaram os ouvidos, confusos. Curiosos para saber por que eu estava bufando tanto em cima da cama. Pronto, podem abrir os olhos. Eu estava com uma cara de puro nojo. Primeiro usei o lenço umedecido para limpar meu filhinho. Depois sequei com o lenço de papel. E logo em seguida, coloquei a fralda com agilidade. As 2 crianças não paravam de encarar, sem nem piscar. Estavam cheias de curiosidade, olhando para aquelas coisas macias nas minhas mãos. E para o paninho que soltava a água. Estavam totalmente maravilhados. O que vocês viram hoje? O que ouviram e o que comeram? Não podem contar para a viva alma. O papai é um imortal que veio do céu. Tudo isso é mágica celestial. Se algum estranho descobrir, o papai terá que voltar para o céu imediatamente. E vocês nunca mais terão um pai, entenderam? Fizemos uma promessa de dedinho. Os 2 ficaram radiantes por compartilhar um segredo com o pai. Estavam felizes demais da conta. Expliquei pacientemente para Li como usar os lenços umedecidos e secos. Eu ia jogar fora o lenço usado de qualquer jeito. Papai, pode me dar isso? Ele estava apontando para o que sobrou depois do uso. O último lenço umedecido, que nem estava mais molhado. O último lencinho, já seco de tanto usar. Sem entender direito o porquê. Acabei entregando para ele. Que fresquinho e macio. Viver assim até que não parece nada mal. Mãe, cheguei. Saí hoje de novo, mas não consegui cavar nada.
Entre logo para descansar. Deve estar exausto, não é? Eu estava pensando se devia sair para cumprimentar, quando a porta do quarto se abriu de repente. O jovem que abriu a porta tinha braços finos como gravetos. O queixo era pontudo, quase sem carne nenhuma. O rosto dele transbordava angústia e irritação. Não parecia ter um pingo de vitalidade. Mãe, quem é ele? Um homem estranho aparecendo do nada em casa. E ainda trazendo duas crianças junto. Xiao Yang ficou completamente atordoado. O humor dele, que já não era dos melhores, agora ficou ainda mais explosivo. Ele achava que aquele homem era familiar, mas não conseguia lembrar de onde o conhecia. Ele é o seu cunhado. O quê? Meu cunhado. Um homem com 3 filhos. Ele nem chega aos pés dela. Eu não aceito ele como meu cunhado. De agora em diante, ele será seu cunhado e ponto final. Você e sua mãe tratem de arrumar as malas depressa. O chefe da vila e os moradores já decidiram tudo. Partiremos na calada da noite. Por que tanta pressa? Ainda tem um monte de coisas para organizar. Volte, mãe. Nós estamos indo embora. E se o cunhado Qianyan voltar? O que a gente faz? Ele disse que voltaria para casar com você. Então fique aqui esperando por ele sozinha. Será que eu deveria levantar e ajudar? Mas mexer nas coisas alheias sem permissão pode ser falta de educação. Vá arrumar o quarto ao lado. Eu cuido desta parte aqui. Não acorde o pequeno bom. Pequeno bom, mas ele não estava lá fora. A irmã mais velha não tem critério nenhum. Traz qualquer tipo de gente para dentro de casa. Peço desculpas por isso. Esse menino foi muito mimado por mim. Eu peço perdão em nome do Xiao Yig. Li Yuan e Xiao Yang nunca se deram bem. Então não me surpreende que ele diga essas coisas. Não estou nem um pouco surpreso. Toda a vila conhece os 2 irmãos da família Xiao. Uma tem o temperamento gélido, do tipo não chegue perto. O outro tem a língua afiada e um gênio insuportável. Enfim, nenhum dos 2 é muito bem visto pelo pessoal da vila. Analisando a situação da vila, eu entendo as boas intenções do meu pai. Pelo estado do cunhado Qianyan, o mais provável é que ele queira se encostar na família ali e não sair mais. Mas se ele pensa que pode usar a gravidez da terceira irmã para querer cantar de galo e mandar em todo mundo, terá que ver se a minha mãe vai deixar. Bem nesse momento, minha mãe, Zhang Kuiping, com algo escondido sob a roupa, entrou de fininho, toda sorrateira. Mãe, a senhora não devia estar em casa arrumando as coisas. O que veio fazer aqui? Pegue isto primeiro. Mais tarde, quando eu tiver um tempo, volto para falar com você. Guarde isso muito bem. Não deixe sua sogra nem a Xiao a verem. Antes que eu pudesse reagir, ela já tinha virado as costas e saído. Eu fiquei sem saber o que dizer. Minha mãe agindo toda misteriosa desse jeito. Que coisa boa ela me entregou, afinal. Abri a bolsa de pano e olhei, aproveitando a luz fraca. Dentro tem um saquinho de açúcar mascavo, sal e tecido fino. Também tem algumas moedas de prata e umas joias. Nestes tempos difíceis, açúcar mascavo é um item de luxo, vale ouro. Minha mãe me deu tudo o que tinha guardado no fundo do baú. Ela me entregou todas as economias da vida dela. Senti um nó na garganta e meus olhos arderam. Quando fui morar com a família da minha ex-esposa, todo o dinheiro que minha mãe me deu naquela época foi roubado por Wang Yanyi e pelo resto da vila Wang. Só de pensar nisso, eu fico com sangue nos olhos de tanta raiva. Minha mãe, em toda a sua vida, nunca usou uma joia decente sequer. Mas para que eu fosse bem tratado na vila Wang, ela deu muitas joias para Wang Yanyi, por baixo dos panos. Meu corpo ainda está muito fraco agora. Não dá para ir tirar satisfação com os Wang agora. É melhor vocês não morrerem no caminho da fuga. Porque isso seria um alívio bom demais para vocês. Eu estava pensando em como devolver essas coisas para minha mãe, quando levantei a cabeça e vi a Xiao parada na porta.
Vou pegar sua carroça emprestada por um momento. É assim que você pede algo emprestado para os outros. Eu reviro os olhos. Minha atitude também não foi nem um pouco amigável. Ah, aquela mulher é como o vento. Não parou nem por meio segundo. Virou as costas e saiu. Pela janela. Vejo o pessoal da família Xiao carregando as coisas na carroça. Os Xiao são pobres de maré de si. Provavelmente não tem quase nada para levar. Nem deu uma hora direito. E eles já tinham terminado de arrumar tudo. Fiquei olhando tanto que até meu pescoço ficou travado. A mãe da Xiao entrou no quarto. Ela sorriu e segurou minha mão. Muito obrigada pela carroça. Poupou muito nosso esforço. O jeito da Xiao é assim mesmo. Ela não é muito de falar. Por favor, tenha paciência com ela. Não é muito de falar. O que é isso? Ela simplesmente não abre a boca para nada. Fique tranquilo, já que a Xiao aceitou esse casamento. Ela vai cuidar bem de você. Dos seus filhos também. Ela vai ajudar a cuidar de todos. Sua saúde está muito debilitada. Fique deitado e descanse bem nos próximos dias. Não levante para nada. Nem pense em pisar no chão. No caminho vai ventar muito, é inevitável. Aguente firme. Tente não pegar friagem. Eu dei um sorriso amarelo, tentando ser educado. Eu acabei percebendo uma coisa. Essa sogra é quem melhor me aceita. Nesta família toda. Eu cheguei com 3 filhos nas costas. E ainda por cima como um genro dependente. Mas ela não demonstrou nenhum pingo de desprezo. Não sei se ela realmente não se importa. Ou se está apenas fingindo muito bem. Aquele jeito hostil do Xiao Yang. Essa sim é a reação normal que alguém teria. Mas eu não sou de ficar remoendo as coisas. Não dá para me preocupar com tanto detalhe agora. O mais importante no momento é poupar energias e me recuperar. Li e Liao. Desde que minha mãe esteve aqui, já estavam dormindo quietinhos na beira da minha cama. Olhando para o rostinho inocente dos meus 3 filhos, eu soltei um longo suspiro. No meio da noite, eu estava entre o sono e a vigília, quando uma voz gélida ecoou no meu ouvido. Parecia uma assombração. Que falta de ética, me assustando assim. Um ataque surpresa no meio da noite. Até que o choro da criança ecoou, trazendo meus pensamentos de volta à realidade. Só então percebi o que eu tinha acabado de fazer. Eu não esperava por isso. No meio da noite, Xiaoya parou na beira da minha cama dizendo que era hora de partir. Foi um susto danado. Eu peguei a primeira coisa que vi pela frente, que era o travesseiro onde Li estava apoiado. O travesseiro de trigo atingiu em cheio a cabeça de Xiaoya. O trigo começou a vazar da fronha esfarrapada, caindo aos poucos. A situação ficou extremamente constrangedora. Me desculpe. Eu não fiz por querer. É que você aparecendo assim no escuro me deu um susto terrível. Depois de falar, me virei para ninar a criança que ainda soluçava. O movimento de agora foi brusco demais. Acabou assustando o pequeno. Ainda consegue andar. Lembrei que tínhamos combinado de partir à meia-noite. Eu estava prestes a levantar da cama, quando, sem dizer uma palavra, aquela mulher me ergueu junto com as cobertas e me jogou no ombro. Quanto às outras crianças, ela também as puxou para os braços, segurando-as com firmeza. Espera aí, as mulheres em tempos de crise são sempre tão brutas assim. Liao e Liuan, sonolentos, esfregavam os olhinhos, sem entender nada do que estava acontecendo. O caçula, Liuan, que estava chorando agorinha, ao sentir o calor daquele abraço, acabou pegando no sono tranquilamente. A voz preocupada da mãe de Xiaoya veio de fora. Está tudo bem por aí? Tudo certo. Xiaoya nos acomodou, eu e meus filhos, com firmeza dentro da carroça. A carroça, que era espaçosa, agora estava completamente lotada. O espaço que sobrou era suficiente para nós deitarmos. Mas não dava para dizer que estávamos folgados. Porque ele pode ir na carroça. Eu e mamãe temos que ir a pé e ainda empurrar carga. Aqui em casa, tirando o Xiaobon, eu e mamãe não paramos um segundo de arrumar as coisas. Ele, sendo um homem feito, dormiu a noite toda sem mover um dedo. E agora ainda vai sentado no maior conforto. Com que direito?
Xiaoya, com o rosto inexpressivo, deu um olhar gelado para o irmão. A carroça é dele. O que você está discutindo com sua irmã? Vá logo ver se não esqueceu nada para trás. Xiaoyang, bufando de raiva, deu uma volta pela casa e respondeu mal-humorado. Não ficou nada. Minha mente confusa foi despertando aos poucos. Depois de fazer as crianças dormirem, eu ia me oferecer para conduzir a carroça. Mas o som do gongo soou de repente novamente. Minha quarta irmã, Li Shen, carregando uma trouxa enorme, veio correndo toda esbaforida. Cunhadinha, minha senhora, minha mãe pediu para eu vir dar uma mãozinha. Fique quieto você. A saúde do seu cunhado é frágil. Rápido, me ajude a empurrar essa trouxa para cima. Xiaoyang, sem questionar, ajudou a empurrar a carga. Mas continuou resmungando insatisfeito com a irmã mais velha. Irmã, se eu e a mamãe não podemos ir na carroça, você não vai proibir o Xiaobon de ir também, vai? Pai postiço é um perigo, a mãe acaba mudando também. Tenho que ficar de olho nesse sujeito ruim pela minha irmã, para ele não maltratar o Xiaobon. Enquanto a família toda se esforçava carregando coisas e empurrando a carroça, eu ficava ali deitado, sem fazer absolutamente nada. Bateu um peso na consciência. Rapidamente afastei a cortina da carroça. Que tal deixar o Xiaobon entrar? Acho que tem espaço para ele aqui. Antes que eu terminasse de falar, Xiaoya fechou a cortina pelo lado de fora. Não precisa. A mãe dele vai carregá-lo nas costas. Abaixe a cortina logo para não pegar vento. Cuidado para não ficar com essa dor de cabeça crônica depois. Quando eu fugi da Vila Wang antes, dirigi a carroça tomando vento o caminho todo. O frio já penetrou até os meus ossos. Maldita Wang Yanyi. Se eu tiver enxaqueca no futuro, a culpa será toda sua. O tempo está tão quente. E aqui dentro da carroça está um abafado só. E ainda não posso nem levantar a cortina. Dá vontade de morrer. Enquanto eu me perdi em pensamentos, o som do gongo ressoou novamente. Estamos partindo daqui. Quem sabe quando poderemos voltar? Vou prestar minhas homenagens aos ancestrais. Levar um pouco da terra natal. E então poderemos ir. Dormi o dia inteiro. Agora perdi o sono de vez. Mas as crianças estão dormindo, que é uma beleza. Ainda bem que tenho esse espaço privado. Fica mais fácil entrar no meu estoque do supermercado. Peguei um mini ventilador de lá. Daqui a pouco posso usar para refrescar as crianças. Que ventinho bom! Meu estômago começou a roncar alto. Lembrei que este corpo está muito debilitado. Não posso ficar comendo porcaria o tempo todo. Fui até a seção de alimentos e esquentei uma tigela de ensopado de cordeiro para forrar o estômago. Também usei a água quente do mercado para fazer uma sopa instantânea de vegetais. Tem uma área bem pequena no mercado, com alguns medicamentos comuns. Peguei uns tônicos para fortalecer o sangue. As feridas deste corpo ainda precisam de um tempo para cicatrizar bem. O que dizem faz sentido. Devo evitar pegar friagem. Voltei lá para dentro. E peguei um chapéu para mim. Este chapéu é de última geração. Tem função de massagem na cabeça. E controle de temperatura. Quente no inverno e fresco no verão. Daqui a uns dias, vou pegar um escondido para a mamãe também. Não sei se dá para confiar na minha sogra. Mas talvez eu dê um para ela depois. Quanto ao Xiaoyang e a Xiaoya, esquece. Um quer me devorar vivo. A outra nem olha na minha cara. Melhor não passar vergonha tentando agradar. Eu queria ficar mais um pouco no meu espaço. Mas alguém me chamou lá fora. Abri a cortina. Era o meu pai. O velhinho parecia hesitante. Com uma cara meio sem jeito, ele me entregou algo. Você não precisa caminhar. Então leve as tábuas ancestrais com você. E isto aqui também. Pelo visto, o amor de pai é um fardo pesado. Parece que sou mesmo a pessoa em quem meu pai mais confia. Dito isso, ele me entregou um pote bem pesado. Curioso, fui logo abrindo. Cuidado para não ofender os ancestrais. Tive um pressentimento ruim. Não vai me dizer que são cinzas de morto aqui dentro, né? Já vou indo. Não abra isso de qualquer jeito. Ou eu te dou uma surra.
O velhinho soltou essa ameaça brava, sem nem dar um conselho sequer, e deu meia volta. A voz do Li Shen veio de fora. Irmão, o papai realmente te valoriza. Deixou algo tão importante sob seus cuidados. Logo depois, ele empurrou um embrulho para dentro. A mamãe mandou isso escondido para você. Como enquanto está quente. A mamãe disse que você está fraco e precisa se recuperar bem. Deixe-me ir para lá cuidar bem de você. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar sua quarta irmã. Não incomode sua sogra nem a irmã dela. Sinto um aperto no coração. Acho que não sobraram quase nenhum ovos em casa. Minha mãe cozinhou os últimos e os trouxe com todo carinho. Com medo de que as condições na casa da família Xiao não fossem boas, e que eu passasse necessidade. Eu quis devolver, mas temi que meus cunhados descobrissem. Minha mãe ficaria em uma situação difícil, e eu acabaria desperdiçando a boa intenção dela. Olhei pela fresta da cortina da carroça, e cruzei com o olhar preocupado da minha mãe. Ela sorriu para mim e acenou, fazendo gestos logo em seguida para eu não pegar friagem. Mandou-me entrar logo na carroça. Ela carregava uma trouxa muito pesada nas costas. O peso era tanto que seu corpo chegava a ficar curvado. E assim, o clã da Vila Li partiu em peso, família por família. Os homens empurravam carroças ou carrinhos de mão. As mulheres carregavam seus bebês no colo, ou levavam a bagagem nas costas enquanto seguravam as mãos das crianças. Ainda abanavam leques enquanto caminhavam. Calor. Estava quente demais. Um sol de rachar. Muita bagagem. Muita gente. A fila se movia a passos de tartaruga. Levou o tempo de queimar uma vara de incenso, para finalmente chegarmos à entrada da vila. A grande árvore na entrada estava com os galhos caídos, morta e seca há muito tempo. Naturalmente, não havia plantação nenhuma este ano. A seca era tamanha que nem as espigas brotaram. Os vegetais plantados nem chegaram a germinar, mesmo que os bárbaros não tivessem invadido. Uma vida dessas não duraria muito mais tempo. Na vila, muitos já tinham morrido de fome ou de sede. A maioria eram idosos, mas também havia muitas crianças. É a seleção natural. Nestas condições cruéis da antiguidade, quem conseguia sobreviver até o fim tinha que ter uma saúde de ferro. Qualquer fraqueza, até um resfriado bobo, podia ser fatal. Andar de carroça não era nada confortável. O chão estava todo rachado por causa da seca. Nada plano. Dentro da carroça estava abafado e balançava muito. Li Yuan estava deitado no meu colo. Então não sentia tantos solavancos. Até que dormia tranquilo. Li e Liao não tiveram a mesma sorte. Eles estavam deitados nos bancos da carroça, e as coisas ao redor batiam neles o tempo todo. Suas cabeças e corpos viviam chocando contra as paredes da carroça. O espaço era minúsculo. Com esforço, eu me levantei e coloquei algumas roupas em volta dos dois para protegê-los, evitando que batessem a cabeça. Vozes de conversa vinham de fora da carroça, trazidas pelo vento. Irmã da família Xiao. Então o Anven virou mesmo seu genro. Essa carroça é do Anven. Ué, por que não estou vendo ele? Lembro que o Anven tinha 3 filhos. As crianças vieram junto também. A vida na vila sempre foi pacata. Qualquer coisinha vira o centro das fofocas. Pelo visto, eu sou o assunto mais quente da vila no momento. Não sei o que a mãe da Xiaoya disse, mas as vozes lá fora logo se calaram. Esta será, sem dúvida, uma noite sem dormir. Muitos passaram a noite inteira arrumando as coisas, com medo de esquecer qualquer detalhe. De dia faz calor demais. Então o jeito é caminhar à noite. Se não partirmos hoje, perderemos o dia inteiro. A situação é urgente. Quem sabe o que pode acontecer pelo caminho? Ninguém poderia prever isso. Peguei meus protetores de ouvido. Coloquei nos meus filhos e em mim também. Fechei os olhos e tirei mais um cochilo. Quando acordei, senti o corpo todo moído. A carroça é dura demais. Dormir nela acabou com as minhas costas e meus ossos. Irmã, estou exausta, com fome e morrendo de sono. Quando é que vamos poder descansar? Aguenta firme. O pessoal da vila vai avisar a todos na hora certa. Não muito longe dali. Xiaoya empurrava uma carroça de mão pesada. A carroça estava entulhada de tralhas, uma bagunça só.
Não sobrava lugar nem para sentar. Aquele menino chamado Xiaobon tinha uma corda amarrada na cintura e estava pendurado nas costas dela, parecendo um boneco de pano, com a cabeça e o corpo todo largado. Mesmo naquela posição tão desconfortável, ele dormia que era uma beleza. Nas outras famílias da vila, as crianças maiores carregavam as menores no colo. Alguns jovens levavam cestos e trouxas de roupas nas costas, enquanto puxavam os irmãos menores pelas mãos. As mulheres também vinham uma após a outra, ou com um filho ou com a bagagem nas costas. Até os velhos carregavam trouxinhas nos ombros, seguindo passo a passo o comboio. Agora, olhando para minha família, minhas irmãs empurrando as carroças, meus cunhados com crianças no colo e malas nas costas, até os meus sobrinhos pequenos estavam com seus cestinhos completamente cheios, tropeçando e seguindo logo atrás. Pensando bem, parece que só eu e meu pai estamos na maior mordomia, com direito até a andar de carruagem. Não é de se estranhar que o Xiao Yang esteja bufando de raiva igual a um baiacu. Quarta irmã. Faz quanto tempo que estamos andando? Ainda nem chegamos na Vila Qian. A Vila Qian fica a apenas 10 quilômetros da nossa vila ali. Normalmente, a pé, leva umas 2 horas ou 2 horas e meia. Daria para ir e voltar em meio-dia. Já está quase amanhecendo. E ainda não chegamos na Vila Qian. Nesse ritmo, ainda bem que saímos adiantado. Perdi o sono. Vi que a Li Shen estava segurando as rédeas, quase caindo da carroça de tanto sono. Então resolvi puxar conversa com ela. Não tinha jeito. Xiaoyi é uma mulher fria que mal me dá atenção. Se eu ficasse batendo papo todo confortável com a sogra, enquanto ela se mata de empurrar a carroça, seria muita falta de humanidade da minha parte. Conversa vai, conversa vem. O som do gongo ressoou novamente. Finalmente a vila autorizou uma parada para descanso. Meu pai, Li Tian, estava com o semblante carregado. Ele tentou limpar a garganta, mas não tinha saliva. De tanta sede, a garganta dele parecia estar saindo fumaça. Todos estão andando devagar demais. Andamos esse tempo todo e nem chegamos na Vila Qian. Lingnan ainda fica a centenas de quilômetros daqui. Nessa velocidade, vamos levar uma eternidade para chegar. Chefe da vila, não é que a gente não queira andar, é que estamos carregando muita coisa. Além do mais, será que esse aviso não era falso? Nós somos tão pobres. Que vantagem os bárbaros teriam em nos atacar? Que tal se você ficar para trás? Tratem de aproveitar cada minuto para descansar. Parem de ficar reclamando no meu ouvido. Na hora de pegar a estrada, ficam todos nessa lentidão. Quando os bárbaros nos alcançarem de verdade, vocês não terão para onde fugir. Eles estão montados a cavalo, sabiam? Depois de dizer isso, ele se agachou e sentou no chão com tudo. Com essa idade avançada, quem iria querer abandonar o seu lar? No início, ele também não acreditava. Mas a Xiaoya foi à cidade e ouviu as notícias pessoalmente. É melhor prevenir do que remediar. Não dá para ignorar o perigo. O vilarejo logo à frente é a Vila Qian a mais próxima. Este é o vilarejo natal do meu terceiro cunhado. Qianyan já tinha voltado para sua casa há algum tempo, para buscar os seus pais. A família dele é pobre de dar dó. Não tem quase nada de comida. Em menos de um piscar de olhos, ele pegou algumas panelas e bacias e se juntou ao grupo da nossa vila ali. Os moradores da Vila Qian, que acordaram cedo para cozinhar, saíram para buscar lenha. Ao verem tanta gente na estrada, curiosos, aproximaram-se para perguntar o que estava vendo. Só então souberam que o povo da vila ali pretendia fugir da fome e se mudar. É sério isso? Nós não ouvimos nada sobre essas notícias. Minha terceira irmã, Li Xing, aproximou-se para puxar conversa. Ela queria saber se a Vila Qian ainda tinha água, pois queria pedir um pouco para beber. Contudo, assim que o povo da Vila Qian ouviu o pedido, suas expressões mudaram instantaneamente. A água mal dá para o pessoal do nosso vilarejo. Ainda querem que a gente dívida com vocês. Caiam fora. Vão embora agora mesmo. A gente avisa vocês com a melhor das intenções. E vocês viram as costas mais rápido do que mudam de roupa. Quem se importa? Eles estão morrendo de medo que a gente peça água. Estão nos expulsando daqui.
E ainda gritam que tem gente querendo roubar a água do vilarejo. Isso causou um alvoroço logo cedo. O resto do pessoal da Vila Qian saiu com enxadas e cutelos na mão. Eles nos encaravam com olhares famintos e agressivos. Acham que eu faço questão dessa água imunda de vocês? Se são tão bons, fiquem abraçados com esse restinho de água pelo resto da vida. Vamos embora. Dito isso, ele chamou o pessoal da Vila Li para seguir viagem. Não é que tivéssemos medo de brigar, mas precisamos economizar tempo na estrada agora. Os pais do Qian Yan estavam encolhidos num canto como codornas, com medo de sobrar para eles nessa confusão entre os dois lados. Depois que nós, da Vila Li, partimos, o povo da Vila Qian ficou observando aquele bando de gente, com caras de pura curiosidade. Ha 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 ha, eles não têm água e não conseguem mais sobreviver. Então foram procurar água. Procurar uma saída. Ainda tentaram nos enganar dizendo que os bárbaros iam atacar. Não tem nem medo de que o magistrado os puna por espalhar boatos. O velho Qian realmente fugiu com a família da nora. A família dele é tão miserável, que se não se encostar na nora, será que ele esperava que nós o sustentássemos? As pessoas da Vila Qian assentiram umas para as outras, sem dar a mínima importância ao assunto. Nós da Vila Li viajamos a noite toda. E logo cedo ainda tivemos aquele bate-boca com o pessoal da Vila Qian. Estávamos todos com os nervos à flor da pele, sem ter onde descarregar. Cansados, com sono e com fome. Após muita insistência dos moradores, o grupo finalmente parou. Planejávamos tomar um café da manhã, descansar um pouco e depois continuar a jornada. Minhas costas doíam de tanto ficar deitado na carroça. Contei os ovos e ainda restavam 4. Com esse calor, era melhor comer logo. Senão iriam estragar e ficar com um cheiro horrível. A canja de galinha também precisava ser consumida. Dei 2 ovos para os meus 2 filhos. As 2 crianças claramente não esperavam que papai lhes desse ovos. Seus olhos estavam cheios de espanto. Liao só tem 3 anos. Ele não pensou muito. Descascou o ovo rapidinho e enfiou na boca. Lia estava se segurando, engolindo seco de vontade. Isso foi o que a vovó deu para o papai se fortalecer. Deixe para ele comer. A vovó disse que a saúde do papai está muito debilitada, que ele precisa se cuidar bem, para poder cuidar dos meus irmãozinhos. Essa criança, tão pequena, e já se preocupa com tanta coisa. Você esqueceu que o papai tem poderes mágicos. O papai tem muitas coisas boas. Não faz falta um ovinho só. Lia piscou seus olhões brilhantes. Então eu posso dar um para a vovó. A vovó é muito boa para mim. Ela nem tem coragem de comer os ovos que temos em casa. Pode comer o seu. Eu ainda tenho outro aqui. Reservei este especialmente para a vovó. Terminem de comer aqui na carroça antes de descerem. Não deixem ninguém ver. Os 2 pequenos assentiram com a cabeça. E comeram o ovo em mordidas bem pequenas. Está muito calor. Também dei uma caixinha de leite integral para cada um acompanhar. Era a primeira vez que eles bebiam leite puro. Olhando para aquela caixinha minúscula, observavam tudo com muita curiosidade. Fiz um buraquinho com o canudo e ensinei como eles deviam beber. Um pouquinho de leite transbordou pelo canto. As 2 crianças lamberam cuidadosamente para não desperdiçar. Ambos ficaram com um bigodinho branco de leite nos lábios, sorrindo com o rosto cheio de satisfação, com medo de que os pequenos não ficassem satisfeitos. Tirei mais 2 sanduíches. O sanduíche tinha carne, verduras e ovo no meio. Como era a primeira vez, eles acharam aquilo uma novidade incrível. E acharam o sabor simplesmente maravilhoso. Era a melhor coisa que já tinham comido na vida. Antes de descer da carroça, troquei a fralda de Li Yuan e terminei de dar o leite. E então os avisei seriamente mais uma vez. Lembrem-se. Não podem contar para ninguém. Senão o papai terá que voltar para o céu. E vocês nunca mais terão um pai. Os 2 pequenos assentiram solenemente. Só então desceram da carroça para esticar as pernas. Eu fui carregando o bebê, passando por entre as pilhas de bagagens, até encontrar a mamãe. As 2 famílias estavam acampadas perto. Não havia ninguém entre nós. Vi Zhang Kuiping logo de cara. Minha mãe estava mandando meus 2 cunhados acenderem o fogo para cozinhar.
E ainda resmungava com os sobrinhos para não saírem correndo. As crianças maiores da família foram todas colher ervas silvestres por perto. Meu pai e alguns velhos da vila estavam cochichando em círculo, provavelmente discutindo algum assunto importante da vila. Por que você não ficou lá na carroça? O que veio fazer aqui correndo? Volte depressa. Minhas costas estão doendo de tanto ficar sentado na carroça. Vim dar uma caminhada. Ah, seu moleque atrevido. Nós estamos exaustos de tanto andar a pé. E você, sentado na carroça, ainda reclama de dor nas costas. Não tem medo de que os outros fiquem com raiva de você. Ela reclamava, mas reclamava por amor. E logo se apressou para pegar o Li Yuan dos meus braços. Ficou rindo e mimando o netinho no colo. O pequeno Li Yuan apertou os olhinhos, mostrando a gengiva rosadinha. E a boquinha ainda tinha o rastro do leite que ele acabou de beber. Você conseguiu dar comida para a criança. Eu pensei um pouco. É melhor dizer que eu mesmo dei um jeito. Assim, no futuro, poderei tirar coisas de forma natural, para fortalecer a saúde das crianças da família. Sim. Eu estava descascando o ovo. Olhei em volta atentamente. Aproveitando que ninguém estava vendo, disse em voz baixa: Mãe, abra a boca. Enfiei metade de um ovo na boca de Zancuipin num instante, quase fazendo com que ela se engasgasse. Zancuipin mastigou e mastigou, até que percebeu que algo estava diferente. Isso era um ovo. Seus olhos ficaram arregalados como duas jabuticabas. Ela me encarou com reprovação, enquanto seus olhos vigiavam tudo ao redor. Ainda bem que ninguém percebeu. Fiquei secretamente aliviado. Logo depois, levei o cantil de água aos lábios da minha mãe, para ajudá-la a descer a comida e se acalmar. Nesse tempo de seca, água vale ouro. Mesmo sabendo que eu tinha água de sobra, Zancuipin não ousou beber muito. Apenas deu pequenos goles para molhar a garganta. Assim que ela terminou aquela metade, tentei enfiar o restante na boca dela. Desta vez, minha mãe ficou esperta. Fechou os lábios com força, recusando-se terminantemente a abrir a boca. Seu moleque teimoso. Esse ovo é para você recuperar suas forças. Por que você de novo? MMM. Uma vez que o ovo entrou na boca, não dava mais para cuspir. Só depois de engolir o ovo inteiro, foi que Zancuipin teve a chance de me dar uma bronca. O ovo era para você se fortalecer. Por que trouxe tudo para mim? Eu já sou velha. Não preciso comer algo tão valioso. Em casa, nem seus sobrinhos e sobrinhas comeram nada disso ainda. Se eles ficarem sabendo, seu cunhado vai ficar furioso comigo. Zancuipin estalou a língua, sentindo o gosto residual do ovo. Engoliu em seco com um aperto no coração. Nem seu pai comeu ainda. E eu acabei de comer um ovo inteirinho. Parece até um sonho. Olhei para o meu próprio pai, não muito longe dali, e desisti da ideia de lhe dar um ovo. Se eu levasse para ele, com aquele vozeirão dele, o ovo acabaria parando no estômago de algum dos meus sobrinhos. Depois de entregar as coisas, peguei as crianças e saí, sem falar com mais ninguém da família. Quando o terceiro cunhado tentou me expulsar antes, nenhum dos outros cunhados abriu a boca para me defender. Fiquei com o coração um pouco amargurado, e acabei sentindo um pouco de mágoa das minhas irmãs também, vendo que eu saí sem cumprimentar ninguém. Li Shig disse para Li, que carregava as coisas: será que nosso irmãozinho ainda está bravo com a gente? A culpa também é minha. Por que você não impediu naquela hora? Mas não foi o seu marido que me chamou para carregar as coisas. E você? Li Shig também não estava se sentindo bem. Ao ver sua irmã encarando, baixou a cabeça, sentindo-se culpada. Eu observei aquela cena. No fim das contas, é porque estou com 3 crianças nas costas agora, e acabei me tornando um fardo para eles. Voltando para o lado da família Xiao, a mãe de Xiao me trouxe uma tigela de canja de galinha com um sorriso. Beba rápido enquanto está quente. Havia uma camada de gordura flutuando na canja. Ao cheirar de perto, senti um leve odor de comida prestes a estragar. Não pude evitar de franzir a testa. A mãe de Xiao viu minha expressão, e seu coração deu um sobressalto. O que foi?
Não está do seu agrado. Quanto ainda resta dessa canja? Ainda tem uma panela cheia. Guardei tudo para você beber com calma. Sogra, cozinhe tudo de uma vez. Já estou sentindo um cheiro estranho. Antes que estrague de vez. Vamos dividir e beber tudo logo. A mãe de Xiaoya ficou perplexa ao ouvir aquilo, sem entender o que eu queria dizer. Eu não consigo beber muito. Você, a Xiaoya e o Xiaoyang devem beber tudo. Só guarde uma tigela para mim, que vou levar para a mamãe. Nós não vamos beber. Seu corpo ainda está muito fraco. Beba você, beba tudo. Cozinhe tudo. Seria um desperdício se apodrecesse. Pode cozinhar tudo. Depois eu dou um jeito de conseguir mais para ela. Neste lugar onde nem passarinho faz sujeira. Onde diabos você vai conseguir mais? Xiaoya nem deu bola para ele. Sem alternativa, a mãe de Xiaoya teve que voltar e esquentar toda a canja de galinha. Olhei para os meus 2 filhos. Estavam agachados na frente da carroça contando formigas. Xiaoya viu aquela cena de soslaio. Depois olhou para o próprio filho, Xiaobon, ali perto. Ela não disse nada. Nem uma palavra sequer. E continuou de cabeça baixa consertando a roda. Afaguei a cabeça dos 2 meninos com carinho. Mas senti pelo canto do olho outro olhar, me encarando fixamente, com timidez. Aquele pequeno. Acho que se chama Xiaobon. Desde ontem até agora. Acho que não ouvi essa criança dizer uma única frase. O rosto dele é igual ao da mãe. Totalmente sem expressão. Peguei meus filhos no colo. E caminhei até o Xiaobon. O que você pensa que está fazendo? Nem pense em machucar o Xiaobon. Xiaoyang, você por acaso tem algum parafuso a menos? Com qual olho você viu que eu ia machucar o menino? Onde tem padrasto, tem madrasta. Padrasto é sempre ruim. Você quer um ovo. Eu ainda tenho um ovo aqui. Mas Xiaoyang deu um tapa no ovo que estava na minha mão. E deu um sorriso de deboche. Quem sabe há quanto tempo esse ovo está guardado. Não tente envenenar o Xiaobon com comida estragada. Xiaoyang me encarou, erguendo as sobrancelhas com petulância. No segundo seguinte, Xiaoya se abaixou para pegar o ovo, limpou a poeira da casca e o devolveu para mim. Depois, parou na frente do Xiaoyang e o repreendeu friamente. Ela é alta, de pernas longas, e aquele rosto gelado impõe um respeito absurdo. Eu até senti que estava sob a sombra dela. Xiaoyang não esperava que sua irmã mais velha o desse um esporro de novo por minha causa. Ele me fuzilou com o olhar, deu um soco violento no tronco de uma árvore próxima e correu com os olhos marejados para perto da mãe. Xiaoya, com o rosto impassível, bateu a poeira que restava no ovo e o estendeu novamente. Ele não vai comer. A mãe de Xiaoya, enquanto cuidava do fogo, reclamava que o filho não devia tratar o cunhado daquele jeito. Ele não é meu cunhado coisa nenhuma. Eu já tenho um cunhado. O semblante de Xiaoya ficou visivelmente ainda mais sombrio. Se você quer tanto ir atrás dele, então vá sozinho. Dito isso, ela pegou uma trouxa de roupas e a jogou com força nos braços do Xiaoyang. Xiaoyang segurou a trouxa, completamente atônito. Ele percebeu que estava testando os limites da paciência da sua irmã mais velha. Desta vez, ela ficou furiosa de verdade. De repente, ele caiu no choro, abrindo o berreiro. Chorava com uma mágoa profunda, parecendo injustiçado. Só porque você arranjou um homem novo. Agora não quer mais saber da mamãe nem de mim, que sou seu irmão. A mãe da Xiaoya já tinha terminado de fazer a canja de galinha. Ela veio correndo para tentar apaziguar a situação. Que escândalo é esse logo cedo, Xiaoyang? Venha logo tomar sua canja. Se você irritar sua irmã de verdade, eu não vou mais te defender. Eu não quis saber da confusão daquela família de 3. Peguei a canja de galinha e fui embora. Se eles não querem os ovos que sobraram, azar o deles. Vou levar tudo para minha mãe. Cheguei onde o pessoal da vila ali estava. O café da manhã também já estava pronto por lá. Assim que me viu chegar, Zhang Kuiping veio apressada ao meu encontro. O que houve com aqueles 2 irmãos da família Xiao agora? Eles não te maltrataram, não é? Não, mãe. Trouxe canja de galinha para a senhora beber. O tempo está muito abafado. Fiquei com medo que a carne estragasse. Então mandei cozinhar tudo de uma vez. Não mencionei nada sobre os ovos.
Mudei de assunto sutilmente, focando apenas na canja. Afinal, do jeito que o Xiao Yang está, ele nem deixou o Xiaobon comer os ovos. Com certeza não deixaria tomarem a canja também. Aquele Xiao Yang está fazendo birra. Não quer que o Xiaobon tome a canja que eu trouxe. Ser padrasto é osso, viu? Cuide apenas dos seus 3 filhos e pronto. Não se meta em confusão alheia, para não acabar criando cobra para te morder depois. Olhando para a canja que o próprio filho trouxe, Zhang Kuiping colocou só um pouquinho na tigela do Li Tian e guardou todo o resto para si mesma. Vou dar para as crianças beberem. Eu não preciso beber canja de galinha. Não quero. Ah, dá isso aqui logo. Zhang Kuiping não fez cerimônia nenhuma. Pegou a canja da tigela do Li Tian e despejou tudo na dela. E, na minha frente, fez um barulho de glup-tlu-tlu-tlu. Virou tudo de um gole só. O calor estava insuportável. Logo após o café da manhã, meu pai, Li Tian, perguntou se todos ainda aguentavam continuar caminhando. Imediatamente, o povo da vila começou a reclamar de cansaço. Cada rosto estampado com pura exaustão. Assim não dá. Vamos esperar chegar na Vila Wang para descansar. Pessoal, aguentem firme só mais um pouco. Passamos a noite inteira sem pregar o olho. A cabeça de todo mundo parecia uma gelatina, de tão confusa. O cérebro já não obedecia mais. Se o corpo ainda se movia, era puramente por força de vontade, no último fôlego. Finalmente, aos trancos e barrancos, chegamos à Vila Wang. Eu comemorei internamente. A Vila Wang é perfeita. Conheço este lugar como a palma da minha mão. Será fácil armar meus planos por aqui. Quando o pessoal da Vila Li chegou na Vila Wang, já era meio-dia. Era o momento em que o sol estava mais forte e escaldante. Fomos para a casa da Wang Yanyi. O povo da vila estava tão exausto que ninguém queria dizer um boi. O que o chefe da vila mandasse fazer, eles faziam sem questionar. Na Vila Wang, todas as casas estavam com as portas bem fechadas. Tudo estava trancado a cadeado. Demos uma volta e só então percebemos que a Vila Wang já tinha sido abandonada há tempos. Um idoso que ficou para trás gritou asperamente: "O que vocês estão fazendo aqui?" Eu desci da carroça. Quando o idoso à minha frente me viu, o corpo dele balançou. Por pouco ele não se desequilibrou e caiu. A família da Eni. Você é gente ou é alma penada? Eu a conheço. É a vovó Wang, a vizinha. Vovó Wang. Eu sou de carne e osso. Eu e o Wang Eni nos separamos. Estou voltando para minha terra natal com as crianças. Não contei que fui chutado de lá. Esse casamento foi uma dor de cabeça sem fim desde o começo. Vovó Wang deu um suspiro profundo, olhando para o pessoal da vila ali atrás de mim. Vocês também estão fugindo da fome. Eu balancei a cabeça. Expliquei o motivo de estarmos ali. Não sobrou quase ninguém na vila. Todo mundo fugiu. Nós, velhos decrépitos, não aguentamos a viagem. Ficamos para cuidar da casa e da terra. Ai, ai. Vocês que sabem o que fazem agora. O pessoal da vila ali achou umas casas vazias qualquer e entraram para descansar. Minhas irmãs mais velhas arrombaram o portão da casa da Wang Yanyi com um chute. O quarto onde eu morava já tinha virado cinzas há muito tempo. Até o fogão de lenha desmoronou. A única coisa inteira eram os 2 quartos onde os velhos e os irmãos dela moravam. Segurei a mão das crianças e fui seguindo atrás. Ninguém estava com frescura com a limpeza da cama. Espalharam um pouco de palha seca de qualquer jeito. E logo estavam roncando alto. Vi que todos dormiram. Mas eu não fiquei parado. Corri para a cozinha e comecei a cavar. O que você está fazendo que não vai dormir? Dorme aí, mamãe. Não se preocupa comigo. Zhang Kuiping quis ver o que eu estava aprontando. Mas estava tão exausta, com as pálpebras pesadas de sono, que acabou não insistindo. Chamei meus 2 filhos para ajudarem. Xiao olhou para nós 3, pai e filhos. Franziu a testa. Fechou os olhos para descansar, mas as orelhas estavam atentas a qualquer movimento nosso. Afastamos os escombros. Dava para ver claramente que alguém já tinha mexido ali. Eu já até imaginava. Foi a minha sogra e os dela que cavaram. Cavaram tudo e levaram as coisas embora. Esse porão, o antigo dono deste corpo descobriu sem querer, mas nunca teve chance de entrar para ver. Finalmente desenterrei uma fresta do alçapão de terra.
Li ficou de boca aberta. Ele acendeu o fogo naquela cozinha da Vila Wang por tantos anos. E nunca soube que tinha um porão ali. Abri a tampa do porão. E dei a ordem. Vocês dois fiquem vigiando aqui para o papai. Vou descer para dar uma olhada. Lá embaixo estava um breu total. Não dava para enxergar um palmo na frente do nariz. Peguei uma lanterna do supermercado para iluminar o caminho. O que tinha lá dentro, a família Wang já tinha levado há muito tempo. Estava tão vazio que nem rato queria morar ali. Tirei vários sacos de arroz e farinha do supermercado e coloquei no porão. Depois, tirei uma bacia de madeira gigante. Abri as garrafas de água mineral e despejei tudo dentro. Pensei um pouco e coloquei uma cesta de ovos, bacon, repolho e batatas. Ainda coloquei umas galinhas vivas e farelo de arroz. Assim elas podem ir botando ovos pelo caminho. Depois de terminar tudo isso, parei por um momento. As condições da família Wang eram precárias. Ter essa quantidade de comida já seria um milagre por si só. Saí do porão. Meus filhos já estavam quase derretendo sob aquele sol de rachar. Estou me sentindo um pouco sem jeito. Rapidamente, entreguei 2 garrafas de água para o meu filho. Apressei eles para beberem tudo logo. Vá de mansinho e chame a sua avó e a Xiaoya. Não alerte mais ninguém. Especialmente aquela sua tia que vive de cara amarrada ultimamente. Liao assentiu com a cabeça. Ele saiu em disparada para chamá-las. Um pouco depois, Zhang Kuiping chegou bocejando. Logo atrás vinha Xiaoya, com sua expressão fria de sempre. Mãe, venha rápido aqui. Os olhos de Zhang Kuiping se arregalaram. Ela não imaginava que sob a cozinha da Vila Wang haveria um porão. Nervosa, ela olhou para todos os lados. Ao confirmar que não havia ninguém por perto, ela e Xiaoya entraram sorrateiramente pela abertura do porão. Meu filho, tudo isso pertence à família Wang. Não, fui eu que escondi isso faz tempo. Quando a avó da Wang Eni faleceu, ela apareceu em um sonho para mim. Só assim fiquei sabendo da existência deste porão. O canto do olho de Zhang Kuiping tremeu. Estava na cara que ela não acreditou em uma palavra. A velha não avisaria a própria família no sonho, mas avisaria a mim, o genro que morava de favor. Ninguém no juízo perfeito engoliria essa história. Mas agora não é hora de ficar remoendo detalhes. As coisas estão bem aqui diante dos nossos olhos. Ela deu um passo à frente, tocando aqui e ali, maravilhada. Estava encantada além da conta. Esse é o meu filho, não decepciona nunca. Olha só, tudo arroz e farinha de primeira qualidade. Que maravilha! Nossa Senhora! Essas acelgas estão tão frescas e suculentas. Filho, quando foi que você guardou tudo isso? Com essa seca terrível lá fora. Como ainda pode existir uma verdura tão cheia de vida? E olha essa água. Tão limpa e cristalina. Ela conteve a vontade louca de beber. Uma água tão pura como essa. Não podemos deixar sujar por nada. Xiaoya franziu a testa. Ela claramente suspeitava da veracidade das minhas palavras, principalmente sobre a origem de tanto mantimento. Olhando para o meu físico franzino, eu não pareço nem um pouco alguém capaz de esconder tanta coisa assim. Mãe, Xiaoya, primeiro, deem um jeito de levar tudo daqui, para evitar que o pessoal da Vila Wang se lembre disso e resolva voltar para buscar. Meu filho, você mandou muito bem. Vou chamar os outros. Mas não conte nada ao seu pai. Senão ele vai me obrigar a distribuir tudo para o resto da vila. O coração dela batia forte de emoção. O rosto dela se abriu em um sorriso radiante de orelha a orelha. Ela subiu depressa para buscar reforços. Passado um tempo, Li Ye, Liao e Li Yuan vieram logo atrás. Todos com expressões de pura empolgação. A sua terceira irmã agora só quer saber de defender os interesses dos outros. Não deixem ela saber dessas coisas, para evitar que ela dê nossos mantimentos para sustentar a família do seu cunhado. Nossa família começou a carregar os suprimentos para fora. Mas ao chegar lá fora, surgiu uma preocupação. Mãe, assim não vai dar certo. E se a gente se separasse do pessoal da vila? Eu abri a boca para sugerir. Eu sabia muito bem que o povo da vila está desesperado de fome. Eu não sou nenhum santo.
Não quero tirar as coisas do meu espaço para dar aos outros. Eu tenho um supermercado inteiro no meu espaço. Mas e se os recursos um dia acabarem? Aquele supermercado é o meu único trunfo. E a minha garantia de sobrevivência neste mundo. As coisas do meu supermercado não dão para todo mundo. Não podemos nos separar. Xiaoya, que estava calado o tempo todo, falou de repente. Olhei para ela com desconfiança. Separar agora é perigoso demais. Talvez por causa de toda essa comida. Ela abriu a exceção de dizer mais do que poucas palavras. Depois de falar, ela jogou o saco de mantimentos no ombro e voltou para a superfície. As 3 irmãs, trabalhando feito mulas de carga, resmungaram. E subiram logo atrás carregando os sacos. Zhang Kuiping deu um beliscão no meu braço. E me deu uma bronca. No que você está pensando, meu filho? Com o gênio que seu pai tem. Acha mesmo que ele concordaria com isso? A virtude do meu pai é ser leal até o fim. E o defeito dele é exatamente esse, ser leal até demais. Eu sei que você guarda a mágoa da gente no seu coração. Por termos te obrigado a ser um genro morando na casa da esposa. Imagina, que isso? Se não estivesse bravo com seu pai, por que continuaria ignorando ele desse jeito? Ela é macaca velha, sabe de tudo. Minhas intenções escondidas. Ela sacou logo de cara. Nesse mundo cão. Todo mundo sabe como é difícil a vida de um homem que foi escorraçado da casa da mulher. Está bem claro para todos. Seu pai e eu não vamos durar para sempre. Xiaoya é uma moça de palavra e honra. Mesmo que ela não te ame, ela vai cuidar bem de você. Aquela moça é muito correta. Se seu pai não tivesse deixado o orgulho de lado e lembrado o que fez pelo pai dela no passado, eles jamais teriam aceitado esse acordo. Um dia você vai entender. Casar com ela não é nenhum prejuízo. Dito isso, Zhang Kuiping parou de gastar saliva comigo. Pegou as coisas e se mandou. Fiquei ali plantado, com cara de tacho. Não quis mais queimar neurônio com esse assunto. Esperei tirarem tudo do porão. Só quando subi na carroça é que vi a situação. Dessa vez a carroça estava entupida de coisa. Nem eu conseguia entrar mais. A mãe da Xiaoya segurava a criança ao lado da carroça. Xiaoya estava ajeitando a bagagem. Li e Liao estavam um de cada lado, sentadinhos comportados na frente da carroça. Sua mãe disse, para escondermos a comida dela na nossa carroça por enquanto. A carroça tem cortinas. Quem está do lado de fora não consegue ver nada. Eu já imaginava. Minha mãe fez isso para esconder dos meus cunhados. Meu pai resolveu as picuinhas. E veio apressar todo mundo para botar o pé na estrada. O pessoal ainda queria reclamar um pouco. Mas ao olharem para a Vila Wang totalmente deserta, perceberam que a coisa estava ficando feia. O pessoal da Vila Wang já tinha picado a mula na frente. Se eles demorassem, seriam alvos fáceis como ovelhas para o abate. Ninguém da vila ousou dizer mais nada. Pegaram suas tralhas e seguiram no fim da fila, com a carroça abarrotada de coisas. Só sobrou aquele espacinho na frente para sentar. Aproveitando que ninguém estava olhando, eu dei umas cenouras e repolhos para o cavalo escondido. Enquanto eu observava o cavalo comer feliz da vida, uma sombra de repente me cobriu. Fiquei estátua, sem me mexer. Meu cérebro começou a girar a milhão pensando numa desculpa. Quando virei a cabeça, vi que era Xiaoya. Ela veio guardar algo. E me pegou no flagra alimentando o cavalo. Um sinal de espanto passou pelo rosto dela, sempre tão sério. Mas, para variar, ela não disse um pio. A comida é dela, afinal. Ela faz o que bem entender com o que é dela. Cheguei a suar frio nas costas de tanto susto. A sorte é que quem viu foi a Xiaoya. Ela não é de ficar com fofoca. Depois que ela saiu, liguei o sinal de alerta mentalmente. Da próxima vez, tenho que ser muito mais cuidadoso. Vou te dar comida escondido quando anoitecer. Eu queria ter me explicado para a Xiaoya. Mas pensando bem, deixa para lá. Ela não é de muita conversa. Basta eu ser mais cuidadoso de agora em diante. Ora, finalmente o nosso senhorzinho resolveu aparecer. Irmã, que tipo de cunhado você arrumou? Isso aqui está mais para um patrãozinho metido. Ainda faz a nossa mãe cuidar dos filhos dele. Assim que me aproximei, Xiaoye começou com aquele tom sarcástico de sempre. Eu nem dei bola para ele. Peguei as crianças e agradeci à mãe da Xiaoya. Xiaoyang, vendo que eu o ignorei, ficou ainda mais irritado comigo.
Ele avançou e me deu um empurrão pelas costas. Eu estava com as crianças no colo. E acabei tropeçando. Por pouco as crianças não foram arremessadas ao chão. Senti meu sangue ferver e o couro cabeludo formigar. Virei-me e dei um bofetão na cara do Xiao Yig. O rosto do Xiao Yig inchou na mesma hora. Você, um genro encostado. Como ousa me bater? Irmã, olha só o tipo de gente que você trouxe para casa. Mal chegou na nossa família faz uns dias. E já se acha no direito de erguer a mão para mim. Xiao Yang. Eu já estou te aguentando faz tempo. Eu estava com os meus filhos nos braços. E você ainda me empurra. Qual é o seu problema, afinal? Encarei o Xiao Yig com um olhar mortal. Eu não devo nada à família Xiao. Se for preciso, a gente anula esse casamento agora mesmo. Com o meu estoque do supermercado. Eu consigo sobreviver muito bem sozinho. Mesmo no meio deste caos e fome. A mãe da Xiao Ye entrou em pânico. Insistindo para que ele pedisse desculpas imediatamente. Mas Xiao Yig estava possesso de raiva. E começou a gritar com a própria mãe. Pedir desculpas por quê? Mãe, você é fraca demais. Antes você não conseguia controlar o seu ex-marido. E agora deixa o Lian vir fazer o que quer. Vai esperar ele montar em cima de você para reagir. A mãe da Xiaoya, sendo humilhada pelo filho na frente do genro, ficou pálida de vergonha e angústia. Sua tosse piorou com o nervosismo. E as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. A confusão estava tão barulhenta, que acabou atraindo a atenção da Xiaoya. Ao ver a mãe chorando, ela franziu a testa. E lançou um olhar fulminante para o Xiao Yang. Sentindo-se acuado, Xiao Yang desistiu de me enfrentar. Resmungou algumas palavras. Pegou a bagagem e saiu batendo o pé. Fiquei sem palavras. Ele é o típico covarde que só cresce para cima dos fracos. Só tem coragem de ser agressivo com a própria mãe. Eu não tinha percebido antes. Mas agora vejo que minha sogra é uma manteiga derretida. Não tem firmeza nenhuma nas decisões. É tão mansa que chega a ser inacreditável. Qualquer um se sente no direito de pisar nela. O sol já estava começando a se pôr no oeste. O calor não estava mais tão cruel quanto ao meio-dia. O som do gongo da Vila Li ressoou. Partimos novamente sob a urgência de Li Tian. Depois de ver os idosos abandonados na Vila Wang, muita gente na Vila Li também pensou em deixar seus pais para trás. Meu pai, Li Tian, acabou com a raça de todo mundo com uma bronca daquelas. Seus pais deram a vida para criar vocês. E agora que eles não tiveram nem um dia de paz, vocês querem descartá-los. Vocês ainda têm um pingo de humanidade. Querem que seus próprios filhos aprendam a fazer o mesmo com vocês. As palavras dele serviram de choque de realidade para muitos filhos ingratos. Desta vez, eu nem consegui um lugar para sentar. A mais velha das duas crianças tinha apenas 5 anos. Eles estão na fase de crescimento. Não tive coragem de fazer as duas crianças andarem no chão. Então deixei que se sentassem na borda da carroça. Eu mesmo carreguei o pequeno Li Yuan no colo e segui a comitiva a pé. O resultado foi que, após alguns passos, comecei a suar frio. Este corpo é realmente um lixo total. Depois preciso ir ao meu espaço buscar um ginseng para me fortalecer. Zhang Kuiping, que caminhava à frente, estava com o coração partido ao me ver assim. Deixe que a mamãe ajude você a carregar a criança. Descanse um pouco. Não pode se esgotar desse jeito. Minha mãe já carregava uma trouxa pesada nas costas. Ela já era uma pessoa magra e pequena. E suas costas estavam curvadas sob o peso. Fiquei com pena da minha mãe. Naturalmente, não poderia passar a criança para ela carregar. Não muito longe dali, Li Tian estava com as mãos vazias, conversando animadamente com outros velhos da vila. E ainda tinha aquela que estava toda solícita carregando a irmã mais nova da cunhada, Li Xing. Ao ver aquilo, o sangue subiu à cabeça. Devo dar uma lição no meu pai primeiro ou na minha terceira irmã? Mãe, o que tem nessa sua trouxa? A grande panela de ferro. Só temos essa em casa. Não confio em entregá-la ao seu cunhado e aos outros. Se ela amassar ou quebrar, não teremos nem onde consertar. Aproveitando que meu pai ainda estava se gabando diante dos velhos amigos, fui propositalmente até ele e soltei um suspiro profundo. Li Tian continuava o papo furado com os velhos parceiros. Um dos velhos ao lado me viu e abriu um sorriso dizendo: Ora, ora.
Esse é o Anven, não é? E este deve ser o seu netinho. Li Tian se virou e me viu com uma expressão cheia de ressentimento. E em meus braços, o netinho com olhos grandes e brilhantes, olhando curioso para todos os lados. Ele apressadamente apagou o cachimbo, estendendo as mãos para pegar a criança. Eu tossi 2 vezes e me esquivei das mãos dele. Cof! Pai, você está com um cheiro forte de fumaça. Não vá sufocar a criança. Pai, a terceira irmã está ficando cada vez mais dedicada à família, hein? O velho amigo ao lado também começou a elogiar, dizendo que as filhas da família ali eram todas muito exemplares. As sobrancelhas de Li Tian se ergueram instantaneamente, com o rosto transbordando orgulho. Tão exemplar que, enquanto a própria mãe carrega uma trouxa de dezenas de quilos, ela corre para carregar a irmã do marido. Li e Liao estão andando no chão por conta própria. Mas a cunhadinha precisa ser carregada nas costas pela minha terceira irmã. Acho melhor ela parar de usar o sobrenome Li. Devia mudar logo para o sobrenome Qian e pronto. Depois de soltar esse veneno, saí andando calmamente com a criança no colo. Pouco tempo depois, vi, como esperado, meu pai chamando a terceira irmã. Ele deu um esculacho nela de lavar a alma. Li Xing veio correndo com a cara fechada e arrancou a trouxa das costas da nossa mãe. Terceira irmã, cuidado com essa panela. Se ela furar, ficaremos sem ter como comer. Afinal, o pessoal da família Qian não vai te dar comida de graça. Olhei de forma provocadora para minha irmã. Minha cara dizia claramente, fui eu que te entreguei. E agora, o que você vai fazer a respeito? Li Xing ficou tão engasgada que não conseguiu dizer uma palavra, tendo que engolir o sapo a seco. Ela sabia que, desde pequeno, eu era desse tipo que não esquece uma ofensa. Por outro lado, Qian Yan, ao lado dela, estava furioso, com pena da própria irmã. Qian Yan sussurrou para Li Xing. Ainda bem que expulsamos esse cunhadinho. Olha só para ele, já se vendeu para a família Xiao como genro residente. E ainda fica aqui criando intriga. Li Xing estava extremamente irritada, e nem deu atenção a ele. O irmão mais novo sempre foi vingativo. Naquela época, os dois se uniram para expulsá-lo de casa, e o forçaram a ir para a casa da família Xiao. Ele já estava fervendo de raiva por dentro. As outras 2 irmãs da família Li e seus maridos se entreolharam. Todos estavam secretamente aliviados. Afinal, até agora, Li Xing ainda não sabia nada sobre a comida no porão. Os outros 2 cunhados, pensando na comida, não ousavam me ofender nem um pouco. Minhas ações de agora a pouco foram todas observadas pela família Xiao. Xiao Yig não se atreveu a chegar muito perto. Ele se escondeu atrás da mãe e resmungou baixinho. Que sujeitinho mesquinho. Zhang Kuiping se livrou do peso que carregava e estendeu os braços para pegar as crianças do meu colo. Ao ver isso, Qian Yan quase explodiu de tanta inveja e raiva. A quarta irmã foi conduzir a carroça para ele. E ele ainda tem a coragem de fazer a mãe carregar os filhos dele. A mãe é parcial demais, caramba. Com tantos netos e netas na família, ela só mima esse filho caçula. Ao ouvir isso, a senhora olhou para seu filho de 3 anos. Ela carregava coisas pesadas nas costas e não tinha mãos livres para segurar a criança. Tudo dependia das crianças mais velhas se revezarem para carregá-lo. Xumiao, leve as crianças para a carroça. As outras crianças podem se revezar para sentar depois. Xumiao rapidamente levou Shouan e Chuchu para a carroça. Zhang Kuiping aconselhou ao lado. Seu tio gosta muito de você. Você é a mais velha. Quando estiver na carroça, cuide bem dos seus irmãos menores. Obrigada, titio. Xumiao, como a filha mais velha do ramo principal dos Li, sempre foi madura e responsável desde pequena. Eu até que gosto bastante dessa minha sobrinha. Xiao Yang, vendo essa cena, resmungou insatisfeito. Só pensa na própria família na hora de usar a carroça. Nem sequer considera a nossa família Xiao. Que tal jogarmos a comida fora, para sobrar lugar para você sentar lá, hein? Sobre as nossas alfinetadas constantes. Xiao apenas lançou um olhar mortal para o irmão encrenqueiro. E não fez mais nada. Caminhamos por mais 4 horas seguidas. Minhas pernas já pareciam feitas de chumbo, pesadas e rígidas. Aproveitando o último brilho do pôr do sol, o pessoal da Vila Li acendeu fogueiras
Havia um rio por perto, mas o leito já estava seco há muito tempo. Os aldeões procuraram por toda a margem do rio. Não encontraram nem meia gota de água. Só puderam retornar decepcionados. Nenhuma família tinha mais um pingo de água sequer. Se não encontrarmos uma fonte logo, vamos todos morrer de sede aqui, com uma fome terrível. Só restava pegar os últimos pedaços de pão duro e engolir a seco com a própria saliva. Quando escureceu totalmente, inventei uma desculpa para levar as crianças para se aliviarem, e entrei escondido no meu espaço para repor as energias. Graças à água que eu trouxe do porão, a família lhe conseguiu a proeza de dar uma tigela para cada um. Qianyan, vendo que havia água na família, ficou com uma cara de total espanto. De onde veio essa água, sogra? Será que eu poderia levar um pouco para os meus pais? A Vila Qia não era a que tinha água de sobra. E agora esperam que nós demos água a eles. Se quiser levar, então nem beba a sua tigela. Qianyan levou um belo fora da sogra na frente de todos. Ficou com a cara vermelha de tanta vergonha. Mas no fundo, ele ainda pensava nos pais e na irmã. Não importa se ele ficasse sem beber. Tinha que enviar um pouco para eles. Afinal, Li Shig sempre fazia todas as suas vontades. Bastaria dizer que estava com sede, que Li Xing imediatamente lhe daria água. Mas ele estava sonhando alto demais. Quando Li Xing estendeu a mão para pegar a água, Zhang Kuiping a encarou com um sorriso sarcástico. A parte que era sua, seu marido já mandou para a família dele. Não sobrou nada para você. Pode baixar esse olhar. Se quer água, vá pedir ao seu marido. Eu já dei a água que tinha que dar. Não tem mais. Li Ti estava prestes a abrir a boca para falar. Zhang Kuiping o cortou imediatamente. Essa água foi meu filho quem conseguiu. Se você tentar defender ela, pode esquecer a sua tigela também. A autoridade de Li Tian como chefe da família foi desafiada. Ele encarou a própria esposa com fúria. Zhang Kuiping deu um sorriso de puro deboche, lembrando-se do que aconteceu com a canja de galinha antes. Li Tian rapidamente agarrou a tigela e virou a água de uma vez só. Os outros da família, temendo que a cunhada e o marido dela tentassem tirar a água deles, também pegaram suas tigelas às pressas. Glu-glu, glu-glu. Beberam tudo num gole só. Depois de beber, ainda estalaram os lábios, com uma cara de quem estava no paraíso. Li Xing sentiu um amargor no coração. Li Tian deu um tapinha no ombro da filha. Sua mãe foi bem justa na divisão. Não faz sentido você já ter tido uma tigela e ainda querer outra. Li Anven, você tem um coração de pedra, não tem? Sua irmã está grávida. Ela veio até você implorar, e você não dá nem um gole de água. Já que você é tão generoso, dê a sua tigela para ela então. Eu segurei o riso. Realmente tive que tirar o chapéu para essa mulher. Mãe, olha a minha irmã. Por que eu teria que dar a minha água para ela? A água é do seu cunhado. Ele dá para quem ele bem entender. Xiao Ying, furioso, tomou a tigela de água e bebeu até a última gota. No fundo do coração de Li Xing, surgiu inevitavelmente um ressentimento contra mim. Ele não era bom em esconder suas emoções. Com apenas um olhar, eu percebi tudo. Irmã, quem faz o que não deve, tem que arcar com as consequências. A minha consequência foi ser expulso de casa por você, pelo Qianyan agindo juntos. Da mesma forma, vocês têm que arcar com as consequências do que vocês mesmos fizeram. Esse seu irmãozinho é bem rancoroso e mesquinho. Ele poder entrar para a família Xiao agora. É pura sorte a dele. Qianyan. Seus pais afinal têm água ou não? Li Shig, o que você quer dizer com isso? Se não consegue água aqui, quer vir tirar dos meus pais. Você acha que foi fácil para eles me criarem? Seus pais têm água. Em vez de pedir para eles, você vem cobrar dos meus pais. Eu dei um gemido de dor ao tirar os sapatos. Olhando para as bolhas na sola dos pés, franzia as sobrancelhas com força. Xiao estava ao lado trançando uma corda de cânhamo. Pelo canto do olho, ela notou a cena. Ela se virou e foi até a carroça. Ficou mexendo lá por um bom tempo. Depois veio e jogou algo na minha frente, sem dizer uma única palavra durante todo o tempo. Fiquei surpreso com a atitude dela. Abri o pacote de papel. Levei ao nariz para cheirar.
Um forte aroma de ervas medicinais me atingiu. Isso aqui é um remédio para feridas. É muito eficaz. Passe e a dor vai parar. Passei um pouco sem muito critério. Uma sensação geladinha me invadiu instantaneamente. A dor na sola dos pés realmente aliviou bastante. Li e Liao estavam bocejando, esfregando os olhinhos sonolentos. Estavam quase caindo de sono. Xiaoe olhou para o próprio filho, Xiaobon, que também estava caindo de sono. Ela se virou, pegou um lençol da carroça e o estendeu no chão, fazendo sinal para eu colocar as crianças para dormir ali. Olhei para o perfil rígido do rosto dela e pensei comigo mesmo. Essa mulher finge que não liga, mas tem um bom coração. Sem a carroça para proteger do vento e da chuva. Passei minha primeira noite dormindo no chão. Me revirei de um lado para o outro, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Havia pernilongos demais na montanha. Passei repelente em mim mesmo. Mas ainda precisava, de vez em quando, abanar e espantar os insetos de perto das crianças. Embora eu tivesse barracas e mosquiteiros no meu supermercado, essas coisas chamariam a atenção demais. Eu já não estava dormindo tranquilo. E no meio daquele cochilo leve, veio o aviso da vila para retomar a viagem. Alguém começou a reclamar. Chefe da vila, não podemos dormir só mais um pouquinho. Esse pedido foi imediatamente rejeitado aos gritos pelo meu pai, Li Tian. Mas não tinha outro jeito. O tempo estava quente demais. Andar mais à noite é mais fresco. Assim podemos descansar mais durante o dia. Do contrário, marchar sob o sol escaldante, com falta de água, causaria insolação em todo mundo rapidinho. Nas condições atuais, ter uma insolação não é muito diferente de receber uma sentença de morte. Mas conforme avançávamos, novos problemas surgiram no grupo. Caminhar à noite também não era nada sossegado. Pela falta de iluminação, ninguém conseguia enxergar direito o caminho. Muitos ainda sofriam de cegueira noturna. No meio da caminhada, várias famílias acabaram levando tombos feios. Era apenas o segundo dia de viagem. E já estava óbvio que alguns no grupo não aguentariam. Já que vamos morrer de qualquer jeito, seria melhor esperar a morte em casa do que morrer sofrendo tanto assim. O pessoal da Vila Qia não fugiu. E o povo da Vila Wang também é covarde. E se essa notícia for falsa, mesmo tendo chegado a esse ponto, ainda havia quem duvidasse da veracidade da ameaça, contando com a sorte. O que eu não esperava era que meu pai viria perguntar a Xiaoye o que ela pretendia fazer. A situação ficou bem delicada. O povo estava desunido. E era difícil juntar forças. Para minha surpresa, aquela mulher estava pensando exatamente a mesma coisa que eu. Nossa vila ali era um vilarejo pequeno com cerca de 100 famílias. Meu pai era o chefe principal da vila. Mas havia também um grupo da família Zhan, com um vice-chefe e outros anciãos do clã. Desta vez, quem liderava o motim era o pessoal do Zhan. Eles não respeitavam meu pai. E essa rixa já vinha de muito tempo. Quando acordei, o dia já estava claro. Meu pai estava com a cara fechada, mandando o clã Li arrumar as coisas rápido para partir. Enquanto eu dormia, as famílias do clã Li e as do clã Zhan tinham se separado completamente. Percebi que o grupo da família Zhan era bem mais numeroso que o nosso, como se quisessem nos humilhar. Eles também estavam andando muito mais rápido que a gente. Irmão Li, eu já tinha dito para ouvir mais a opinião de todos. Você quis agir sozinho. Agora veja só no que isso deu. No grupo de Zhan Youfu, ainda havia alguns membros do clã Li, que se escondiam atrás como codornas assustadas, com os olhos cheios de culpa. Eles nem sequer ousam olhar para nós, o clã Li. Principalmente porque Zhan Youfu ouviu dos velhos da Vila Wang que a família de Wang Ni planeja ir para a capital. Ele e o clã Zhan ficaram matutando por um tempão. Acharam que ir para a capital é muito melhor do que ir para Lingnan. Lingnan é longe demais, atravessando montanhas e rios. Afinal, estar perto do imperador é sempre mais seguro. Na capital, cada palmo de terra vale ouro. Ele acha que, se esse povo for para lá, contanto que aguentem o tranco, com certeza vão ganhar dinheiro. Eu também acho que a capital é melhor que Lingnan. Se você for para a capital, eu vou com você. Os outros do clã Li na vila também estão balançados. Mas ir para Lingnan foi o que Xiaoye e os outros
Decidiram depois de muita conversa. Essa foi a decisão da esposa do jovem mestre. Ela é bem informada. Não é como a Xiaoya, que nunca sai de casa. Por maior que seja a habilidade da Xiaoya, ela nem sequer passou em um concurso oficial. Tio Youfu, eu te aconselho a levar esse bando e andar logo. Quem sabe vocês não alcançam aquele povo da Vila Wang, que abandonou os próprios pais, e segue viagem com a sua amada esposa do jovem mestre. Li Hanwen, não pense que não sabemos de você. Você foi enxotado de volta pela família Wang. Voltou faz poucos dias e já se enfiou na casa da Xiaoya. Não deve ter feito algo muito sujo para a família Wang te descobrir e te expulsar. Li Xing, ajude a convencer o papai. Olha a situação em que estamos. Ceda um pouco para o tio Zhan. Vamos conversar direito. Na verdade, ir para a capital também seria muito bom. Somos pouca gente. Temos muitos velhos e fracos conosco. A estrada é perigosa demais. Meu pai já estava explodindo de raiva ao ouvir o genro jogando lenha na fogueira. Ele imediatamente o encarou com fúria. Você! Eu já estou te aguentando há muito tempo. Se você quer tanto ir com eles, pegue sua família e suma daqui agora. Li Shig, se você também quer ir, então suma junto com ele. A mãe de Qian Yan, vendo o genro ser esculachado, não ousou dizer uma palavra sequer. Apenas se curvava repetidamente pedindo desculpas. Li Shig também percebeu que o que o marido disse foi errado. Embora ela sinta pena do marido, ainda não chegou ao ponto de ser uma filha ingrata. Ela rapidamente abaixou a cabeça admitindo o erro. E ainda deu alguns tapas fortes no próprio rosto. Só então meu pai se acalmou um pouco. Irmã 4. Se no futuro você arrumar um marido sem noção como o da irmã 3, eu farei a mamãe expulsar os dois de casa. O que está dizendo? Eu não sou boba como a nossa irmã. Os outros membros do clã Li também se apressaram em apaziguar a situação. Meu pai também sentiu que agora não era hora de ficar discutindo com o genro. Ele teve que engolir o sapo. Apressou o restante da família a arrumar as coisas e seguir viagem. Ele estava com o orgulho ferido. Tinha que ultrapassar o clã Zhan de qualquer jeito. Vamos combinar uma coisa. Não é pela comida, é pela honra. Temos pouca gente, somos mais rápidos. Temos que ultrapassá-los com certeza. A estrada é larga. Tem espaço para todos. As 40 famílias restantes da Vila Li seguiram meu pai. Cada um deu o máximo de si. Queriam passar à frente do grupo liderado por Zhan Youfu. O outro grupo também não quis ficar para trás. Eles também apertaram o passo. Nessa perseguição toda, não demorou muito para que chegassem aos portões da cidade de Fuyan. Olhando de longe, a entrada da cidade estava completamente lotada. Estava uma agitação sem fim. Do nosso lado, na Vila Li, enviamos Xiaoya e Li Xin primeiro para sondar a situação. Quando os dois voltaram, as caras não eram nada boas. Na cidade de Fuyan agora, só se sai, não se entra. A taxa de entrada também disparou. 100 moedas por família. O quê? Isso é assalto à mão armada. Normalmente a taxa é só de 3 moedas. Se o preço no portão da cidade subiu desse jeito, imagino que o preço dos mantimentos lá dentro vai estar os olhos da cara, impossível de pagar. Nesse exato momento, o posto de controle do portão da cidade se abriu. De longe, dava para ver várias carruagens saindo lentamente de dentro da cidade. Eu estava segurando a criança quando bati o olho em alguém montado a cavalo. Meu sangue gelou na hora. Rapidamente, puxei minha mãe, que estava ao lado. Mãe, venha, vamos achar o alvo certo para conseguir comida. Desde aquele incêndio na casa de Wang Yanyi, ela procurou o cavalo por toda parte e não o achou. Achou que o bicho tivesse fugido de susto, com medo de não chegar a tempo na cidade. Ela pegou emprestada a carroça de boi de outra família, e mal conseguiu alcançar o vilarejo. Toda maltrapilha, ela chegou à casa do futuro sogro, o diretor Li. Embora o diretor Li estivesse de senho franzido, ele não disse nenhuma palavra ríspida. Mas o noivo dela, Li Qingjun, estava morrendo de pena. Fique tranquila, tudo correu bem. Quanto dinheiro você gastou?
A prata que eu te dei foi suficiente. O Wang Yanyi, sentindo o olhar de desaprovação do futuro sogro, tratou logo de acalmar o noivo, dizendo apenas que tudo tinha dado certo. Tudo certinho. Depois disso, a família Li começou a arrumar as trouxas, preparando-se para buscar refúgio com parentes na capital. A família Li é grande, e a bagagem era muita. Por isso ficaram naquela enrolação, e só terminaram de arrumar tudo tarde da noite. O diretor Li já estava perdendo a paciência de tanto esperar. De cara fechada, ele reclamou: para que juntar tanta tralha? Levem mais dinheiro. Quando chegarmos na capital, a gente compra o que precisar. Em casa somos pobres, mas na estrada agimos como ricos. Mas levar tanto dinheiro assim? Não conhecemos ninguém por lá. E se os preços dos alimentos dispararem? Teremos dinheiro, mas não teremos o que comprar. O que faremos? Comer e beber bem durante a viagem. É melhor do que qualquer outra coisa. Kim Ji-un. Ouvi dizer que os preços lá fora estão uma loucura. Sinto que as coisas não são tão simples assim. Mesmo com esses avisos, as carruagens da família Li estavam abarrotadas até o teto, deixando apenas duas vazias para os idosos e as crianças. Era a primeira vez que o Wang Yanyi montava a cavalo. Ela estava com o coração na mão, mas não ousava demonstrar fraqueza diante do futuro sogro. Só conseguia agarrar as rédeas com força, sem coragem de soltar. Justo quando ela morria de medo de cair, eu surgi de repente na frente do cavalo dela. O cavalo de Wang Yanyi se assustou na mesma hora, empinando bruscamente as patas dianteiras. Quando ela baixou os olhos e viu meu rosto com um sorriso provocador, o sangue dela ferveu instantaneamente. Wang Yanyi, gaguejando, disse: Você... Como? Não esperava que eu estivesse vivo, não é, Wang Yanyi? Aquele ali sentado deve ser o jovem mestre da família Li, certo? Diga-me, se eu começar a gritar aos quatro ventos agora, que para subir na vida e ter status, você matou o marido e abandonou o filho. Como será que esse tal de mestre Kim Ji-un vai reagir? Wang Yanyi, aterrorizada, olhou para trás imediatamente. Por sorte, ela estava no final da fila da comitiva. O resto da família Li não percebeu a movimentação por aqui. Li Anven, o que diabos você está querendo? Você duvida que meu cavalo te atropele? Cai fora daqui. Tente encostar um dedo no meu filho para você ver. Ah! Por enquanto, não vou estragar seus planos. Mas você vai ter que me compensar por todas as sujeiras que fez. Diga logo, vai ser em dinheiro ou em comida? Quanto você quer? 1000 taéis. Li Anven, você ficou maluco. Onde é que eu vou conseguir 1000 taéis para você? No máximo te dou 50. Pelo que vejo, você ainda não se firmou na família Li. Fazemos assim. 200 taéis, preço único. Se você der mais um pio, eu abro o berro agora mesmo. Vou espalhar para o mundo inteiro as suas presepadas. Você sabe muito bem do que eu sou capaz. Pode ficar tranquila, minha família está indo para o noroeste. Não é nem de longe o mesmo caminho da capital, para onde vocês vão. Nunca mais vou te amolar. Wang Yanyi, no fim das contas, totalmente a contragosto, tirou uma nota promissória do bolso e a jogou para mim com desprezo. Ela montou depressa no cavalo e partiu a galope sem olhar para trás. Nem eu nem minha mãe esperávamos por isso. Conseguimos 200 taéis assim, num estalar de dedos. Mamãe, quando chegar a hora, te dou 100 taéis. Ela pagou tão rápido. Acho que eu devia ter pedido mais. E... deu ruim. Com essa guerra e confusão toda, papel moeda não serve de nada. Se o banco quebrar, isso aqui vira papel higiênico. Preciso trocar por lingotes de prata para garantir. Eu voltei correndo e disse com um sorriso de orelha a orelha: vou entrar na cidade para comprar provisões. O pessoal da Vila Li também estava por perto, hesitando se deviam ou não comprar mantimentos. Nesse momento, tomei a iniciativa. Eu e a Xiaoya vamos lá comprar para vocês.
Assim a gente economiza na taxa de entrada da cidade. Todo mundo racha os custos. Quem não estiver seguro, pode mandar alguém de cada família junto. Dei uma piscadinha para Xiaoya. Xiaoya é quem mais conhece a cidade. Com ela guiando, vamos poupar um tempão. No final, todos concordaram com o plano. Xiaoya e eu entraríamos na cidade. E o Li Dazuan, de outra família, também nos acompanharia. Li Dazuan é um cara honesto e trabalhador. E tem uma força de touro. Todos confiam nele. Ninguém teme que ele tente passar a perna. Rachando a taxa de entrada entre todos. Ficou uns 10 centavos para cada família. Mas o povo ainda assim ficou com o coração na mão de gastar. Assim que entrei na cidade, vi que as pessoas nas ruas estavam malucas. Estavam num desespero total saqueando comida. Vocês fiquem na fila para comprar os grãos. Vou dar uma olhada ali adiante. Depois de perguntar onde ficava o banco, fui direto para lá. Tinha uma fila quilométrica no banco também. Até chegar a minha vez. Sabe Deus quanto tempo ia levar. Resolvi sair perguntando um por um se alguém queria trocar lingotes de prata pela minha nota promissória. Depois de perguntar para vários, acabei encontrando um sujeito que estava doido para trocar seus lingotes de prata por notas. O cara era cheio da grana. Levar tanto peso de prata na estrada era perigoso demais. Amiguinho, tem certeza de que quer trocar os lingotes comigo? Nesse tempo de guerra e caos, o papel moeda é muito mais seguro para viajar. Guardar a prata no meu espaço especial é mais seguro que qualquer outra coisa. Isso ainda vai me ser muito útil no futuro.